Olá, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, cujo título é A Relevância da Igreja na Sociedade e Sua Importante Função Social. Irmãos, estamos chegando na reta final do nosso terceiro trimestre de 2024 e nós vamos falar hoje sobre essa lição que está tão especial que eu tenho certeza que vai edificar muito a Igreja de Cristo. Já vou adiantando que nós vamos tratar aqui de alguns temas bastante polêmicos. Vamos falar da relação do Estado com a igreja, nós vamos falar da igreja com a política. Eu acredito que falar de uma lição dessa, na data de hoje, tão próximo assim das eleições municipais, sem trazer problemas práticos relacionados com o voto de cabresto, relacionado com a venda de voto, relacionado com o uso político da igreja, eu acredito que falar desse tema sem abordar esses assuntos é um desperdício de oportunidade, né, irmãos? Então nós vamos fazer essa abordagem. Já quero adiantar para vocês que a nossa exposição de hoje, que a lição de hoje, ela está basicamente dividida em duas partes. A primeira parte é a relação do Estado com a igreja, que passa ali pelo capítulo 1 e 2, e a segunda parte fala da função social da igreja. Só que eu fiz aqui o levantamento dos tópicos da revista, são 3 tópicos, né, como vocês já sabem. Sendo que eu achei os 2 primeiros, o conteúdo está bastante correto, tá bastante honesto. O problema é que eu achei a distribuição dele muito confusa. Então eu procurei fazer uma distribuição mais didática, sempre baseado no que está escrito, com complementações, tá bom? Então a gente não ignorou o que está na revista, não. A gente usou o que está na revista e complementou. E fizemos uma divisão que eu acredito que seja mais didática para essa exposição. Primeiro, a relação da igreja com o Estado. Vamos falar de Romanos capítulo 13, vamos falar do que Jesus disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, e outros textos mais que falam da relação da igreja com o Estado, princípio da laicidade e tudo mais. Depois vamos falar do cristão e a política em países democráticos. Nós vamos falar sobre essa atuação dos cristãos em países que demandam a posição política dos seus cidadãos através da eleição dos seus representantes. Então nós vamos abordar temas que eu acredito que são muito atuais e alguns até mesmo polêmicos. Depois nós vamos falar sobre o chamado da igreja para obras sociais. Aqui nesse tema eu vou fazer também uma digressão dos textos do Antigo Testamento que criticam a injustiça social, injustiça contra órfãos, viúvas, estrangeiros. Irmãos, a abundância de textos que existem é impressionante. Vamos falar também da afinidade seletiva que existe entre o evangelho e os pobres, como que o Antigo Testamento demonstra isso de maneira cabal, de maneira clara. Além disso, nós vamos adentrar naquele quadro que eu sei que vocês estão gostando bastante, que são as respostas às dúvidas e críticas que os nossos irmãos fizeram à lição de número 9, que falou acerca de doação, né, de ser generoso com a obra do Senhor, de dízimo. Eu já vou adiantar que eu vou responder algumas perguntas relacionadas a dízimo, tá? Que alguns irmãos deixaram nos comentários, principalmente a questão dos fundamentos bíblicos. Tem algumas coisas que eu falo, irmãos, às vezes na pressa, é porque em trimestres anteriores, há 3, 4 anos atrás, eu já fiz aulas detalhando os versículos bíblicos que dão um fundamento para as minhas opiniões. Sendo que alguns irmãos que provavelmente não nos seguem há tanto tempo, ouvem a gente falar algumas frases ou fazer algumas afirmações e ficam assustados. Mas que bulhufas o irmão Jefferson está dizendo? Então podem ficar tranquilos que hoje nós vamos apresentar os textos bíblicos para vocês e vamos extrair aqui os argumentos que mostram por que o dízimo não se aplica para o Novo Testamento, muito embora eu seja dizimista e acredito que quem não é, muito provavelmente está sendo movido por algum pecado, tá? Então não é para o Novo Testamento, porém eu acredito que é uma prática muito saudável para a manutenção da igreja e eu vou mostrar os textos bíblicos de por que não é do Antigo Testamento. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que nem os judeus atualmente oferecem um dízimo, entregam um dízimo, tá? Nem os judeus, tá? Eles acham que é errado à luz do que está lá no Antigo Testamento, entregar o dízimo hoje. Então nós vamos mostrar, fazer essas demonstrações ao final, tá bom? E tirar outras dúvidas também. Agora eu queria convidar você a ser membro e apoiador do canal. Como vocês sabem, eu disponibilizo esse slide para vocês e também, tanto em Word quanto em PDF, sempre disponibilizei gratuitamente, nunca cobrei nada, mas a gente sentiu a necessidade de fazer um levantamento de apoiadores para o canal e esse movimento do Apoia-se, do Seja Membro, que antes eu disse que era para ser só no Apoia-se, que não podia ser no Seja Membro, agora eu mudei de ideia. Por quê? Porque eu deixo o link para vocês baixarem todas as aulas da minha pasta
do Drive, que tem da lição 1 até a lição atual, tá? E esse acesso a essa pasta eu só conseguia deixar no mural do Apoia-se. Mas agora eu descobri que dá para deixar também no mural do Seja Membro. Então, quando você é membro do canal, tem uma abinha lá, Aba dos Membros, e você clicando lá, você vai ver minhas postagens. E eu deixei lá uma postagem com link para você baixar o arquivo em PDF em Word. O arquivo que estava em Word na última aula estava incompleto, porque na hora de salvar eu salvei errado, irmãos. Mas eu já atualizei, tá? Então o slide da última aula em Word está igualzinho o em PDF. Eu só não coloquei lá os comentários dos recortes dos comentários do YouTube, tá bom? Mas é praticamente idêntico, tá? O PDF com o Word. Isso já foi resolvido no próprio sábado. Inclusive, alguns irmãos mandaram mensagem perguntando por que tinha acontecido com o PDF em Word, com o slide em Word, mas isso já foi corrigido, tá bom, meus irmãos? Então, se você sentiu no coração uma gratidão pelo nosso trabalho, quer que ele continue e chegue em outras pessoas, considere a hipótese de se tornar membro e um apoiador do canal. Os valores, irmãos, são tão pequenininhos, valorzinho mensal, baixinho, tá? Nossa meta é alcançar aí pelo menos uns 100 apoiadores. Por enquanto, nós estamos ainda com, acho que em torno de 25. Então, se você está sentindo esse desejo no coração, não deixe de participar. Vamos agora para a nossa vinheta e logo após nós vamos iniciar a nossa exposição de hoje. Vamos iniciar então com o nosso tópico 1, que diz a relação da igreja com o Estado. Irmãos, nesse nosso tópico, nós vamos analisar os textos bíblicos que falam da relação da igreja com o Estado. Eu já vou adiantar que eu me empolguei nesse slide igual eu me empolguei no outro. Ele está com mais de 40 páginas, está muito completo, tá? Igual o outro também dos dízimos e ofertas. No entanto, eu não quero ficar mais 1h40 gravando, né, irmãos? Até porque eu sei que fica cansativo para alguns. Outros falaram que assistiram 3 vezes, teve irmão que falou que amou. Muita gente gostou do vídeo, mas eu tenho certeza que algumas pessoas que estavam um pouquinho mais depressa acabaram não assistindo o nosso vídeo todo porque ficaram ali impossibilitados em virtude do tamanho do vídeo. Então eu não vou ler os textos, tá? Eu vou falar o que está no texto e aí se você ficar na dúvida se o que eu estou falando está no texto ou não, você dá uma pausa no vídeo e lê, tá bom? Vai essa recomendação. Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro texto que eu queria destacar com vocês é Mateus capítulo 22, em que Jesus fala das duas esferas, a esfera política e a esfera religiosa. Os fariseus, eles queriam jogar uma casca de banana, porque eles queriam matar Jesus. E claro, eles não podiam matar ninguém porque eles não tinham autorização de Roma para fazer isso. Muito embora a lei de Moisés autorizasse a pena capital em algumas circunstâncias, Roma não autorizava que eles aplicassem a pena capital. Eles podiam aplicar as outras penas da lei, como, por exemplo, as 40 chibatadas, que na verdade eles davam 40 menos uma para não correr o risco de descumprir a lei. Inclusive, Paulo sofreu essa pena umas 3 vezes. Então, como eles queriam usar Roma para matar Jesus, o que eles fizeram? O que eles planejaram? Vamos tentar colocar Jesus contra Roma. Se a gente não conseguir colocar Jesus contra Roma, pelo menos vamos colocar ele contra os judeus. Então eles armaram, eles tramaram para chegar até Jesus e perguntaram para ele: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. Se te importares, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Primeiro, irmãos, eles quiseram mexer com o ego de Jesus. Querem dizer, ó, você fala a verdade mesmo na cara. Você não esconde o jogo, você não está aqui para fazer média, você é verdadeiro, você joga limpo. Quiseram mexer com o brilho de Jesus, com o orgulho de Jesus. E é isso que Satanás faz, irmãos. Às vezes ele quer levar a gente para o pecado, ele não mostra direto o pecado para a gente. Primeiro ele desperta o orgulho no nosso coração, primeiro ele desperta a soberba no nosso coração, para que o nosso coração esteja mergulhado no pecado do orgulho, ele poder introduzir outros pecados, até porque um abismo chama outro abismo. E aí perguntaram para Jesus, é lícito pagar imposto para César? Irmãos, essa pergunta, irmãos, é aquele tipo de pergunta que o que você responder, você é furada. O que você responder é furada. Como assim, Jefferson? Se ele responde que não era lícito pagar imposto para César, porque era uma potência estrangeira subjugando o povo de Israel, o que Jesus estaria fazendo, irmãos, através daquela afirmação? Estaria provocando uma rebelião contra Roma. Estaria propagando ideias revolucionárias de que o povo de Israel não deveria pagar impostos para César. Em segundo lugar, se ele também dissesse que era obrigado a pagar imposto sim, ele estaria comprando uma briga com os judeus, porque ele estaria
aceitando o domínio de uma potência estrangeira, como se ele fosse um profeta vendido, um rabino vendido, certo? O que realmente ocorria, entre principalmente muitos saduceus, muitos sacerdotes, que viam no domínio romano um verdadeiro braço auxiliar, porque eles estavam ali se beneficiando das ofertas que eram trazidas em abundância para o templo. Os principais dos sacerdotes, eles viviam de maneira luxuosa em Jerusalém, as principais casas de Jerusalém, de acordo com a arqueologia bíblica dos tempos de Jesus, eram casas de sacerdotes, então eles usufruíam uma vida de muito conforto, e eles tinham os soldados romanos ali como auxiliares para manter a ordem e a paz. Então, existiam sim judeus que se beneficiavam da relação romana e defendiam esse controle romano sobre o território. Então, quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, se Jesus, porventura, dissesse que não era lícito pagar um imposto para César, ele estaria comprando briga com Roma, mas se dissesse que era lícito, ele estaria gerando a sensação em algumas pessoas que ele era um profeta vendido, um rabino vendido. Então, das duas formas que Jesus respondesse, se ele fosse direto demais na sua resposta, ou sim ou não, ele estaria se complicando. Só que Jesus, irmãos, ele é a sabedoria encarnada, ele é o Logos, né? Então ele se sai pela tangente, só que sem fugir com a verdade. E ele começa dizendo, Jesus, porém, conhecendo sua malícia, quer dizer, eles estavam ali querendo jogar uma pegadinha, uma casca de banana para ele, disse, por que me experimentais, hipócritas? Jesus joga logo na cara deles a hipocrisia deles, certo? Jesus já joga por terra a falsidade deles. Aí pede a moeda de César, e ele fala, qual é o rosto que está aqui? E aí dizem, de César. Então ele diz, então dai a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, Jesus está falando que existe uma responsabilidade de cada indivíduo com uma dupla esfera. Nós temos uma responsabilidade com a esfera humana, política, e nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Essas duas esferas não são autoexcludentes. Uma não exclui a outra. Em segundo lugar, além de uma não excluir a outra, só é possível que eu seja responsável perante as duas porque elas são conciliáveis, elas são coexistentes. É isso que Jesus disse, trocando em miúdos. Existem duas esferas, uma política e uma religiosa, nós somos responsáveis perante as duas esferas. No entanto, uma não exclui a outra. No entanto, uma pode conviver com a outra, certo? E pela terceira vez eu repito, nós somos responsáveis perante as duas. Então essas conclusões que nós podemos extrair dessa frase, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, queridos, diante dessa informação, criou-se desde o período da igreja primitiva até os dias de hoje a noção das duas esferas. Ficou muito bem consolidada durante o período da igreja na era medieval, sendo que, apesar do desenvolvimento e do fortalecimento dessa doutrina da dupla esfera, a Igreja Católica sempre imaginou que a esfera espiritual tinha proeminência sobre a esfera material. Por outro lado, no início da modernidade, essa força se inverteu e a esfera política passou a pensar que tinha proeminência sobre a esfera religiosa, principalmente ali na França. Então, a aplicação prática disso sempre foi cheia de idas e vindas, cheia de distorções, mas a parte teórica sempre foi bem consolidada. Existem duas esferas, elas não são autoexcludentes, é perfeitamente possível que elas coexistam, tá bom? Muito embora, dependendo da época, uma se sobrepunha à outra, a depender da época. Então, irmãos, fixado isso que existem duas esferas, vamos agora para o segundo texto bíblico mais importante relacionado à relação do cristão com o Estado, do cristão com o poder político, que é o texto de Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo escreve esse texto à igreja de Roma. Vamos lembrar aqui nesse momento que nesse período ainda não havia começado a perseguição de Nero, Nero que provavelmente foi responsável pela morte de Paulo e de Pedro e de tantos outros cristãos em Roma. Por enquanto, Roma ainda funcionava como um árbitro entre os judeus e os cristãos, porque os judeus perseguiam os cristãos nesse momento. Roma ainda não perseguiu os cristãos até esse momento, e os romanos funcionavam meio que como um árbitro. No entanto, a gente não pode esquecer que as autoridades romanas eram extremamente corruptas
extremamente promíscuas. Lembrando que, olha a sequência de imperadores. Nós tivemos Tibério, nós tivemos Calígula, nós tivemos Cláudio. Todos esses eram homens extremamente corrompidos no seu caráter. Extremamente corrompidos no seu caráter. E mesmo assim, Paulo escreve para aqueles irmãos dessa maneira que nós vamos ler aqui agora. Ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Ele deixa claro que são autoridades superiores porque existe uma hierarquia social. Paulo parte desse pressuposto. Continuando. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Quer dizer, todas essas autoridades, elas provêm de Deus. Aqui eu não quero dizer se é porque a gente costuma dizer, fazer uma distinção entre vontade permissiva e vontade ativa de Deus. Aqui, irmãos, é tanto no sentido de vontade ativa, em algumas circunstâncias, como também vontade permissiva em outras. Ou num debate teológico um pouco mais aprofundado, existe também a vontade direta de Deus e a providência de Deus. É um debate que eu não quero entrar aqui agora, mas é muito parecido com essa ideia de vontade ativa e vontade permissiva, tá? Então, a teologia cristã busca explicar essa frase porque não há autoridade que não venha de Deus, utilizando essas fontes aí de explicação, tá? Vontade ativa, vontade permissiva ou vontade direta e providência. Como também a gente pode levar em consideração que a autoridade ela provém de Deus não do indivíduo, mas da posição. Então, nesse sentido, toda autoridade provém de Deus, não o indivíduo. De repente, Deus nem queria que um determinado indivíduo estivesse naquela posição de autoridade. Mas a autoridade que ele ocupa, essa sim é uma autoridade que provém de Deus. Por exemplo, existem 513 cargos de deputados. Pode ser que Deus não quisesse que 400 desses 513 estivessem lá. Mas uma vez que eles são investidos no cargo, eles estão sendo investidos numa autoridade que foi designada por Deus. Aí essa autoridade não seria o indivíduo, mas seria o cargo que ele ocupa. Existe também essa segunda explicação, tá? Ambas tentam conciliar essa frase, porque não há autoridade que não venha de Deus, com a ideia de que existem homens perversos, maus, que ocupam cargos de poder. Não quero entrar nessa disputa agora, tá? Mas já fica essas duas explicações de maneira superficial para vocês. E as autoridades que há foram ordenadas por ele. Pronto. Aí essa frase aqui suplanta a segunda linha argumentativa. Então, as autoridades aqui está falando dos indivíduos mesmo. Inclusive, essas autoridades foram ordenadas por Deus. Aí aqui em sentido permissivo ou em sentido ativo, tá? Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, quando a gente resiste a uma autoridade, a um juiz, a uma lei feita por deputados, a decisões da administração pública, a gente está resistindo o próprio Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Ou seja, as autoridades existem para punir os maus. Essa é a função principal e ideal delas. Claro que muitos se desviam disso e Paulo sabia disso, irmãos. Só que Paulo procura enfatizar a regra e não a exceção. O rebelde, irmãos, ele quer se apegar à exceção, ele quer falar do corrupto, ele quer falar da autoridade que não tem caráter, para justificar o comportamento rebelde dele. Mas Paulo aqui não está preocupado com a exceção, Paulo aqui está preocupado com a regra. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela, porque ela é ministra de Deus para castigar o que faz mal. Quer dizer, Deus compartilhou de modo delegado a autoridade dele próprio para os homens exercerem a espada uns em relação aos outros no que toca à maldade. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Opa, por quê, irmãos? A gente tem que estar sujeito não por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Porque a gente não pode confundir obediência com sujeição. Sujeição, submissão é uma questão de consciência, é reconhecer a importância de ser liderado, ou reconhecer a importância de existir a liderança. Isso é submissão. É diferente da obediência, que é atender à ordem. Para os filhos, por exemplo, a Bíblia diz, filhos, sede obediente a vossos pais. Por quê? Porque o filho não tem maturidade, ele não tem consciência para entender a importância de ser submisso. Mas para as esposas ele diz, sede submissa. Em relação aos liderados e aos pastores, sede submisso aos vossos pastores. Então a Bíblia sempre vai usar a submissão num contexto de maior maturidade.
E a submissão, irmãos, ela não é sinônimo de obediência, tá? Quase sempre o submisso vai obedecer, mas às vezes pode ser que o submisso, que reconheça a importância da existência das autoridades, que saiba honrar essas autoridades, eventualmente quando recebe uma ordem manifestamente ilegal, ele pode desobedecer a ordem sem deixar de ser submisso. Então, de 1000 ordens, ele desobedece uma e obedece 999. Não se rebela, não tenta depor a liderança, não tenta se voltar contra, fazer conspirações e tudo mais. Ele continua submisso, mas deixa de atender aquela ordem específica que ele considera manifestamente ilegal. De modo que, por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Quer dizer, Paulo aqui ele dá uma misturada nessas duas esferas. Paulo fala assim, ó, que existe a esfera de Deus e existe a esfera política. E a esfera política, como ela decorre de Deus, pagar tributo para ela é, de uma certa maneira, pagar tributo para Deus. De uma certa maneira, tá? De uma certa maneira. Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Aqui, daí vem aquela frase, né? Dai honra a quem tem honra. Isso é verdade, irmãos. A gente não pode querer distorcer, está expressamente escrito na Bíblia. Só que esse dai honra a quem tem honra precisa ser interpretado também à luz de vários outros textos bíblicos que eu já tive a oportunidade de falar aqui para vocês em vários vídeos, que eu não vou desenvolver aqui agora. O importante é que vocês compreendam, tá? Importante que vocês compreendam que o texto aqui manda a gente se submeter às autoridades, porque as autoridades decorrem do próprio Deus, tá bom? Daqui, irmãos, a gente vai extrair algumas lições mais para frente. Vamos falar de Alexandre de Moraes, vamos falar de outros assuntos muito atuais até os dias de hoje, tá? Segura aí. Então, depois de falar tudo isso, eu quero trazer para vocês uma observação. Quando eu disse que porque não há autoridade que não venha de Deus, é sempre bom a gente relembrar aqueles textos bíblicos que mostram que Deus estabeleceu autoridade. Por exemplo, 1 Samuel 2. Deus escolhe Saul para ser rei de Israel. Depois nós vemos em Salmos, Jeremias, Daniel, 1 Crônicas, nós vemos que Deus escolhe os governantes. Lá em Isaías nós vemos Deus chamando Ciro, que era rei da Pérsia, que viria a ser rei da Pérsia 200 anos depois de Isaías, como Ciro, o meu ungido, o meu Messias. É assim que ele se refere a Ciro. Então, Deus constitui as autoridades. Depois nós vemos Jesus dizendo isso para Pilatos. Pilatos diz para Jesus, não me falas a mim? Quer dizer, você não está se defendendo? Não sabes tu que tem o poder de te crucificar e tem o poder para te soltar? Aí Jesus responde, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Quer dizer, Jesus reconhece que Pilatos, o imperador romano, perverso, pecador, tinha um poder que foi dado por Deus. Tá? Então, são inúmeros textos que corroboram essa expressão, essa fala de Paulo. E é por isso que quem resiste à autoridade resiste ao próprio Deus. Isso significa que elas são infalíveis, que a gente tem que obedecer 100% das ordens? Não, irmãos. Não. Aí aqui vem um parêntese, com base em Atos capítulo 4, versículo 19 a 20, em que os discípulos são proibidos pelos principais sacerdotes de continuar pregando no nome de Jesus. E aí eles dizem claramente, antes convém obedecer a Deus do que aos homens. Eles rejeitam essa ordem. Não que eles se rebelaram contra as autoridades, questionaram a legitimidade da autoridade deles. Em momento nenhum eles fizeram isso. Eles continuaram reconhecendo essas autoridades importantes, continuaram respeitando essas autoridades. No entanto, aquela ordem específica eles não poderiam deixar de cumprir. Eles não poderiam cumprir, melhor dizendo. Então eles continuaram sendo submissos, apesar de deixarem de obedecer aquela ordem específica. Inclusive, Pedro, que foi quem falou essa frase, lá na sua carta ele diz para a gente ser submisso às autoridades. Então, o próprio Pedro disse isso, tá? E, irmãos, a gente vai encontrar na história da igreja vários exemplos de cristãos que desobedeceram ordens específicas porque preferiram temer a Deus do que os homens. Como, por exemplo, os cristãos nos primeiros séculos que não prestavam culto do imperador.
Inclusive, tem várias cartas lá de Apocalipse que fala desse fato, né? O culto a demônios, aquele culto ali está se referindo ao culto ao imperador, principalmente ali na igreja de Tiatira, que tinha um templo de César muito grande na cidade de Tiatira. Nós vemos também John Hus perante o concílio de Constança, no qual John Hus ele se recusou a se submeter à autoridade tanto secular quanto romana, e por causa disso foi morto. Martinho Lutero, que se negou a submeter às ordens do imperador do Sacro Império Romano. Martinho Lutero que foi instado pelo imperador a se submeter à autoridade de Roma, porque a igreja condenou os seus ensinos, e ele se recusou, dizendo que seria um pecado violar sua própria consciência e as escrituras, para se submeter a uma ordem que era contrária, tanto a uma quanto a outra. Nós temos também as cidades-estado, principalmente ali da Alemanha, que não se submeteram também às ordens do imperador, do Sacro Império Romano, porque aderiram ao protestantismo. Tá? Então nós temos inúmeros exemplos na história da igreja de atos de desobediência, só que excepcionais. Tá? Excepcionais. A regra é a submissão e, como decorrência da submissão, a obediência. Os outros detalhes aqui, irmãos, eu acabei já falando para vocês, então eu não vou ficar desenvolvendo em detalhes, tá? Existem também outros textos bíblicos, como por exemplo aqui o Deuteronômio 17, diz que aquele homem que se comportar soberbamente, desobedecendo um sacerdote ou juízes, ele deverá ser morto, tá bom? Tito fala também, admoestando a gente se sujeitar aos principados e potestades. O termo principado e potestade, irmãos, não está no sentido de demônio, não, tá no sentido de posição de autoridade. Até hoje você tem um principado de Mônaco, por exemplo. Esses termos são termos usados mais no passado. Você lê alguns livros clássicos, como, por exemplo, O Príncipe de Maquiavel, e outros livros de filosofia clássica ali do século XVI, XVII, XVIII, você ainda vai ver muita a utilização desses termos, tá? Principado, potestade, como sendo, se referindo a posições de autoridade política. Então, Paulo fala aqui para a gente se sujeitar às autoridades. Pedro, lembra que eu falei para vocês que Pedro tinha um texto também sobre sujeição às autoridades? Ele fala muito parecido da linha de Romanos capítulo 13. Recomendo que vocês leiam também, eu não tenho tempo para ficar desenvolvendo esses assuntos aqui, tá? Você vai ver também textos bíblicos tratando de maneira extremamente negativa homens que eram insubmissos às autoridades. Nós temos aqui tanto em Judas como em 2 Pedro, tá? Nós temos também ordens para que os discípulos orassem pelos governantes, para que eles pudessem ter paz, como Paulo instruiu Timóteo em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Então, irmãos, toda a Bíblia fala para a gente ser submisso, obediente, orar pelas autoridades e reconhecer a importância delas. Então, isso tem que ser um sentimento no nosso coração. Dito isso, eu já poderia entrar aqui falando sobre Alexandre de Moraes, sobre decisões do Supremo Tribunal Federal, sobre decisões do Congresso, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá bom? Aqui eu já quero avançar, quando eu falo das duas esferas, esfera de Deus, a esfera espiritual, a esfera religiosa e a esfera política, eu quero falar com vocês acerca de como isso foi interpretado ao longo da história, tá bom? Num primeiro momento não existia essa diferenciação. Nós tínhamos a ausência da consciência dessa diferença. Para o mundo antigo, não existia diferença entre esfera religiosa e esfera política. Para o mundo antigo, as duas coisas eram uma coisa só. De modo que, por exemplo, para o Império Romano, quando um cristão se recusava a prestar culto a César, a dizer que César é o Senhor, que César era Curios, se recusava a queimar incenso para César, esse tal, ele não estava praticando uma ofensa religiosa apenas. Ele estava praticando uma ofensa política. Ele era perseguido não porque ele tinha uma fé diferente do povo romano, e sim porque ele estava traindo o império. Porque não existia essa consciência de separação entre as duas esferas. Isso é uma marca da humanidade até o período do cristianismo, irmãos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Essa ideia de duas esferas, ela foi introduzida pelo cristianismo. Uma das grandes contribuições do cristianismo para a história da humanidade. E no período que existia essa união, você tinha essa união guiada basicamente de duas formas. A primeira é a teocracia, que é o domínio, a preponderância do domínio religioso sobre o político. Então nós temos aí os estados teocráticos,
O exemplo clássico de Estado teocrático é o exemplo de Israel, do Israel bíblico, principalmente no período dos juízes, em que o próprio Deus escolheu o líder de Israel. E depois nós temos, nos dias atuais, o exemplo do Irã, em que um grupo religioso, que é comandado por um ayatolá, agora quem está no poder é o Ayatollah Khomeini, um grupo religioso tem proeminência sobre o grupo político e o grupo político realiza a administração da sociedade. Então, o Estado do Irã hoje é um Estado teocrático, é um Estado que é dominado pela religião. E nós temos também, ao longo da história, estados césaropapistas. Essa é uma expressão para designar o domínio da esfera política sobre a esfera religiosa. O exemplo clássico é o Império Romano, que o imperador era visto como um deus e era visto como um sumo pontífice, que é um título que depois vai ser passado para o Papa. Então, o imperador romano, ele não era visto apenas como um deus, ele também era visto como um intermediário entre os deuses e os homens, entre os deuses e os homens. E o império, ele dominava a religião. É por isso que o império perseguia os cristãos, porque, como eu disse, não existia essa concepção de que a esfera religiosa era diferente da esfera política. Então, quem não aderia à religião do império e não tinha autorização para exercer sua religião livremente, como era o caso dos judeus, ele era perseguido. Logo, o imperador, ele não era apenas uma figura política no Império Romano, ele também era uma figura religiosa. Depois nós temos os estados confessionais. Os estados confessionais já é uma conquista do cristianismo. Tá? Já existe essa concepção de duas esferas, sendo que a esfera política ela adota uma religião oficial obrigatória. Foi isso que aconteceu durante todo o período da Idade Média e no período da Idade Moderna, em que, no caso da Europa Ocidental, o cristianismo era a religião oficial. E, nesse caso, o cristianismo era o cristianismo católico. Na parte oriental da Europa, em parte da Ásia, aí você tinha também a igreja ortodoxa, tá bom? Então nós temos aqui um estado confessional em que existe uma religião oficial e quem está fora dessa religião oficial era vítima de perseguição. Claro que vários estados democráticos hoje ainda continuam sendo confessionais, como é o caso da Inglaterra, tem como igreja oficial a igreja anglicana, como é o caso da Suécia, mas que são países altamente secularizados, tá? Que a religião não tem praticamente influência nenhuma sobre a política. No entanto, ainda existe uma junção entre religião e política, pelo menos no papel. Na prática, praticamente zero. Depois nós temos a separação entre Estado e religião. Essa separação ela pode ser relativa ou pode ser total. Como assim relativa? Existe a concepção de que igreja é uma coisa e Estado é outra e essas duas coisas não se misturam. No entanto, o Estado possui várias regras de benefício para alguma religião ou para algumas religiões específicas. E aí, nesse caso, essa religião específica, ela é uma religião mais favorecida, tá bom? E tem a separação total, que é a laicidade. A religião não se mete na política e a política não se mete na religião. Tá? Isso é o Estado laico. Você não pode pegar dinheiro público para favorecer um segmento religioso. O segmento religioso não pode dominar a política. Nós vamos falar sobre alguns desdobramentos na seara política dos dias de hoje, a partir da compreensão do que é a laicidade. E temos também um regime de oposição entre as duas esferas. A primeira forma de regime de oposição é o laicismo. O laicismo, ele defende a separação entre as duas esferas, mas acredita que os religiosos só podem exercer suas religiões em esfera privada. A gente tem que, irmão, separar aqui: esfera pública, esfera privada e espaços públicos. Para a laicidade, você pode exercer a religião na esfera privada e nos espaços públicos. Na esfera pública, você não pode exercer religião. Para o laicismo, você não pode na esfera pública nem nos espaços públicos. Então, por exemplo, a França proíbe o uso do véu de crianças muçulmanas nas escolas públicas francesas. Proíbe o uso de crucifixos. Proíbe o uso de símbolos religiosos em locais públicos. Então, o Estado laicista, ele acredita na separação, mas acredita também que a pessoa só pode exercer a sua fé em âmbito estritamente privado. E, por fim, você tem o Estado ateu, que é um Estado que combate a religião. Grande exemplo dos Estados ateus são os Estados comunistas. Irmãos, para os Estados democráticos de hoje, só existem duas opções, tá? A laicidade e o laicismo.
Claro que você tem também estados confessionais, que na prática são estados laicos. São só em termos formais, teóricos, confessionais, mas em termos práticos eles são laicos, tá? Hoje, a democracia só admite essas duas espécies, a laicidade e o laicismo. E aí eu já ressaltei para vocês a diferença. No Estado laico, o Estado não define a religião das pessoas, o Estado não promove a religião das pessoas, mas o Estado permite com que a religião seja exercida no espaço público, permite que existam feriados religiosos, permite que existam festas religiosas, inclusive financiadas pelo próprio Estado, quando essas festas têm um teor cultural também. Como é o caso do Brasil. Você tem o Natal, você tem a Páscoa, você tem o Dia da Nossa Senhora, parecida, que não é nossa, né? É deles. Mas é assim que é dito, né? Nossa Senhora. Nós temos, então, vários lugares, várias cidades, vários estados com o nome de santos. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é Paulo da Bíblia. São Paulo. E tantos outros nomes de cidades que são nomes que a gente pode vincular à tradição católica brasileira, certo? Já para o laicismo, não. Não pode haver feriado religioso, não pode haver manifestação pública de fé, não pode haver proselitismo em praça pública. O laicismo defende que todos são livres para escolher sua própria religião, mas não admite o exercício da religião em espaço público. Claro que em graus diferentes de intensidade, a depender do contexto, tá? É claro que a França não proíbe tudo, todo tipo de manifestação pública de religião, mas ela costuma ser bastante refratária a essas manifestações em espaços públicos. A laicidade brasileira, irmãos, é decorrente do laicismo, uma tradição norte-americana. No entanto, as cabeças pensantes, os intelectuais brasileiros, eles têm uma visão muito mais laicista do que laica, tá? Para eles, a religião tem que ser exercida exclusivamente no ambiente privado. Por exemplo, eles não aceitam, você vê as publicações acadêmicas, você vê que eles não aceitam, por exemplo, que tenham canais de TV, que são concessões públicas, passando programas religiosos. Eles não admitem, eles não aceitam, eles consideram isso um absurdo. Sendo que essa é uma concepção laicista. Não tem problema absolutamente nenhum, você exercer sua religião em espaços públicos dentro de uma perspectiva laica. Tá? Quem não quer religião no espaço público são os laicistas, tá? De tradição francesa. A nossa tradição é uma tradição que decorre da doutrina norte-americana. A minha dissertação de mestrado é sobre isso, tá, irmãos? Eu não posso desenvolver, são 150 e poucas páginas de dissertação, né? Eu não vou desenvolver isso aqui. Só estou falando de maneira superficial, porque isso vai ter repercussão no nosso segundo tópico. Debates atuais. Dentro dessa perspectiva laica, você tem algumas questões sensíveis, tá? Por exemplo, o uso de símbolos religiosos em espaços públicos. Se você for em várias câmaras de tribunais de justiça, você vai ver lá um crucifixo. Se for lá no Supremo, você vai ver lá um crucifixo. Em tantas outras repartições públicas, você vai encontrar um crucifixo. Isso, da perspectiva de muitos doutrinadores, seria uma violação da laicidade do Estado. Eu me posiciono contra essa perspectiva. Para mim, não há nenhum problema desde que aqueles símbolos tenham relação com a nossa cultura e com a nossa história. Então, o Brasil, o primeiro nome do Brasil foi Terra de Vera Cruz. Então, é da nossa história esse vínculo com o cristianismo. Então, não há problemas. Existem vários prédios públicos tombados, que são mantidos pelo Estado, que são igrejas católicas, que têm uma importância histórica. Então, você não tem como apagar a sua história, ainda que ela esteja totalmente imbricada com a história da religião. Então, existem vários debates em questões específicas que são debates bastante atuais, dentro dessa perspectiva laica ou laicista, tá bom? Vamos lá, vamos para alguns debates, acho que o mais importante para os nossos dias de hoje. As religiões majoritárias podem impor suas convicções morais a todos através do processo democrático? Então vamos supor aqui que um país seja cristão, tá? 80% da população seja cristã, 80% dos deputados sejam cristãos. Eles podem impor a moralidade cristã a toda a sociedade por intermédio de leis, sendo que essa moralidade, uma moralidade cristã, é possível? Vamos pensar num país islâmico. É aceitável que um país islâmico, de maioria islâmica, imponha a sua moralidade a toda a sociedade a partir da sua perspectiva estritamente religiosa?
Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? A imposição da criminalização da apostasia. Para o Islã, é um pecado capital, um pecado absurdo, uma pessoa abandonar a fé islâmica. Então, muitos países islâmicos criminalizam a apostasia, que é a pessoa que sai do Islã e vai para outra religião, normalmente para o cristianismo. Eles criminalizam a apostasia. Em alguns países é punido com pena de morte, tá? Então, seria correto um segmento religioso majoritário impor a sua convicção religiosa a toda a sociedade através do processo democrático? Vamos supor que seja democrático, né? Criminalização, por exemplo, do adultério, a obrigação de usar o véu. No caso dos países cristãos, a proibição do casamento homoafetivo. Ou, eu não gosto de falar do casamento, porque o casamento eu também sou contra. Da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Seria possível que maiorias eventuais religiosas impusessem a todos os outros, às minorias, as suas perspectivas, para um segmento de pensadores não seria possível. Tá? Tendo em vista que a religião deve ser exercida no âmbito privado. Ela não pode entrar na esfera pública, ela não pode se materializar através de leis. Tá? Isso por uma perspectiva que é majoritária entre os intelectuais brasileiros. 2. A moralidade religiosa não pode ser imposta a todos porque ela não é racional. Ela parte de dogmas, de convicções religiosas. Então, esses são argumentos de quem acha que não é possível que uma maioria eventual religiosa imponha sua vontade através da política sobre todos os habitantes de determinado território. Tá? A maioria dos argumentos são esses dois aqui. Um, que a religião deve ficar no âmbito privado. 2, que a moralidade religiosa não é racional e só pode ser levado ao espaço público com argumentos racionais. Depois nós temos os argumentos de sim, que se contrapõem àqueles argumentos de não, que sim, maiorias eventuais religiosas podem sim impor os seus princípios morais a toda a sociedade, porque ela acredita que aquilo ali é o certo, é a moralidade daquele segmento social, independentemente da origem. Então tem questões que são questões morais e essa decisão do que vai ser definido como moral ou não é uma decisão política. E essas pessoas devem sim participar desse processo político. Então vamos lá. Primeiro argumento: impedir os religiosos de trazer suas convicções morais para o debate público é o mesmo que admitir valores morais, o mesmo que só admitir valores morais não religiosos. Então é o seguinte: 80% da população cristã, 20% não é. Todas as proposições morais desses 80% devem ser desconsideradas. Só vai sobrar as proposições morais dos 20. Concorda? Então você vai ter a imposição moral de uma minoria sobre a maioria. Certo? O que também é um absurdo. Então as maiorias religiosas podem sim impor as suas convicções morais a toda a sociedade. Só que tem limites isso, principalmente dentro da visão cristã. Quais são os limites? Os limites são que, além da base religiosa dessa moral, também tem que haver uma fundamentação racional para ela. Então, nesse sentido, a criminalização do aborto, que é uma pauta, tem muita força na moralidade cristã, que sacraliza a vida, Deus deu a vida, Deus tira a vida. Esse princípio, que é religioso, ele não é só religioso, ele também possui fundamentação racional. Ora, se eu não posso punir alguém com pena de morte, um adulto com pena de morte que praticou um estupro, que praticou um homicídio, que praticou tráfico, que praticou a maior barbaridade que a gente possa imaginar, se eu não posso punir esse cara com a pena de morte, por que eu posso punir um feto, que é um bebê que está no ventre da sua mãe, inocente, que nunca fez nada de mal para ninguém, com essa mesma pena? Então, como é que o Estado não tem autoridade para punir com a pena de morte um assassino, mas tem essa autoridade para punir um inocente? Então, existem sim argumentos de matriz estritamente racionais para defender a criminalização do aborto, que é a violação da vida, que é um bem jurídico defendido por toda a sociedade. Em segundo lugar, existem preceitos morais racionais e irracionais. Somente os racionais podem ser impostos a todos. É basicamente o que eu falei aqui em cima, só que de maneira mais organizada. Então, o religioso pode sim tentar impor sua perspectiva
moral religiosa a toda a sociedade, desde que ela também tenha argumentos sustentáveis do ponto de vista racional. Em terceiro lugar, em última análise, todos os valores morais pertencem a convicções religiosas, porque não existiu religião que surgiu fora de um contexto religioso. Por exemplo, a ideia de dignidade de pessoa humana é uma ideia que decorre do cristianismo, da ideia que o ser humano foi feito em imagem e semelhança de Deus e que ele possui um valor intrínseco, independentemente de quem ele seja, do seu dinheiro, da sua condição social e do que ele fez. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus e por isso ele possui um valor inerente. Isso é uma concepção essencialmente cristã. Não existe a ideia de dignidade de pessoa humana surgindo em qualquer outra civilização, a não ser a civilização cristã. Outras civilizações até abraçaram o conceito a partir da influência das sociedades cristãs. Mas a ideia de dignidade da pessoa humana é uma ideia essencialmente cristã. Então, irmãos, dito isso, é possível sim que maiorias religiosas estabeleçam o seu ponto de vista ou influencie a adoção dessas perspectivas no âmbito político, só que com limite. Tem que haver razoabilidade, certo? E também não pode violar as convicções íntimas dos indivíduos. Eu, por exemplo, não posso impor o cristianismo para todas as pessoas, apesar de eu achar que todas deveriam se converter. Eu não posso impor isso, porque tem um princípio mínimo ali de liberdade, tá bom? Segundo tópico, o cristão e a política em países democráticos. Depois que a gente lançou aqueles fundamentos, agora nós vamos falar de outros desdobramentos desses fundamentos, tá? Esses daqui são mais atuais, principalmente relacionado aí ao cristão na política. Vamos lá, já entendemos que o cristão pode participar da política do ponto de vista da laicidade. Agora vamos ver em termos práticos. Primeiro lugar, irmãos, que a revista coloca, a gente tem que ressaltar, é que o ser humano, de acordo com Aristóteles, é um ser político. O indivíduo ele pode ser até apartidário, mas ele jamais deixará de ser político. Por quê? Porque a política é a relação do indivíduo dentro da polis, dentro da cidade, dentro da sociedade. Tudo que você faz em âmbito social é um ato político. Exemplo, você sai para passear com o seu cachorrinho e ele faz um cocôzinho, você vai lá e pega aquele cocô. De repente, alguém que passeava com o cachorro e não andava com um saquinho para recolher o cocô, vai passar a recolher também. E daqui a pouco um terceiro vai olhar e vai ficar constrangido e vai repassar a recolher também. Então, silenciosamente, você mudou o comportamento da sociedade. Por quê? Porque o ser humano ele é um ser político, essencialmente um ser político, porque ele é um ser gregário, ele vive em sociedade, ele se define em sociedade. E isso é do ponto de vista de uma definição filosófica. No entanto, em termos práticos, agora já falando do cristão na política, o que não falta na Bíblia são exemplos de crentes ou servos de Deus, no período do Antigo Testamento, que foram ativamente envolvidos com a política. O mais famoso de todos, eu acho que é José, né? Foi governador do Egito. Nós temos também a figura de Samuel, que era um profeta, mas também era um juiz de Israel. Nós temos também Davi, também era um profeta, mas também foi um grande rei de Israel, na verdade, o maior rei de Israel. Daniel, que era um dos governadores da Babilônia, ele era chefe dos magos, e depois, posteriormente, no Império Medo-Persa, ele se tornou governador da Babilônia. Era um político de altíssimo patamar dentro do Império Medo-Persa. Depois nós temos Esté, que era uma rainha. Era uma rainha. E usou da sua posição para salvar o seu povo. Ela usou da política, da sua posição política, porque o acesso decorreu da sua posição. Ela só teve aquele acesso ao rei porque ela era rainha. Ela usou do seu acesso político para defender o seu povo. Temos também Mardoqueu, que era um judeu, mas que era submisso às autoridades civis da Pérsia. Tanto é que quando fizeram uma conspiração para matar o rei, ele foi lá e denunciou. Então, queridos, nós temos vários exemplos, mas outro grande exemplo que nós encontramos é Neemias. Neemias que foi um grande estadista, que inclusive a partir da sua posição política gerou muita mudança social. Uma das coisas que Neemias fez foi que num período de escassez, o povo, ele para ter dinheiro para plantar, teve uma seca, né? Quando tem uma seca, você não tem a colheita. Então como é que você vai plantar no ano seguinte? Então o povo, para ter semente para plantar no ano seguinte, teve que pedir empréstimos e deram as suas terras e seus filhos como garantias. E os poderosos que tinham dinheiro sobrando, os banqueiros da época, cobravam juros exorbitantes, passaram a
requerer essas garantias quando a dívida não era paga. Então, a população pobre estava ali basicamente com seus filhos e filhas todos como escravos dos grandes capitalistas daquela época. Não eram capitalistas, na verdade, dos poderosos financeiramente daquela época. E, vamos colocar assim, dos banqueiros da época. E Neemias, quando ele assume a liderança política de Israel, Neemias, ele convoca as autoridades e fala, ó, isso aí tá errado. A Bíblia, a palavra de Deus, a lei, fala para a gente não escravizar o nosso próprio povo. Nós estamos voltando no passado. Nós já fomos escravos lá atrás no Egito e agora nós estamos restabelecendo a escravidão entre nós mesmos, em total afronto que está escrito na lei do Senhor. Então ele convoca os poderosos e os poderosos liberam o povo das suas dívidas e libertam os seus filhos e filhas da escravidão. Depois, irmãos, nós temos várias conquistas políticas a partir do enfrentamento político de algumas causas pelos cristãos. Uma das... Eu separei aqui pelo menos 3 que estão na revista e quero ressaltar com vocês. A primeira foi o fim ou a proibição da queima da viúva junto com o cadáver do marido, que ocorria na Índia. E depois que o Império Britânico chegou lá, por influência dos cristãos, essa prática foi proibida. Foi proibida. Outra prática proibida também na Índia. A Índia era dividida em sociedade de castas e as castas eram proibidas de se relacionar entre si. Em virtude do domínio cristão do Império Britânico, que eu não estou defendendo o Império Britânico não, tá? Eles eram colonizadores, exploradores, eu não estou defendendo o Império Britânico. Mas junto com a exploração também tinham cristãos ali. E por causa da influência desses cristãos, essas imposições aí de castas, de restrições em relação no tocante ao relacionamento entre as castas, também foi derrubada. Nós temos também o fim da escravidão no Império Britânico em 1840, graças à luta ferrenha de 2 cristãos que lutaram ardentemente dentro do parlamento britânico, sendo que a escravidão, o comércio de escravos era uma fonte imensa de lucratividade para o Império. Nós temos também a luta pelos direitos civis. Quem conhece um pouco de história norte-americana sabe que a escravidão acabou no norte muito cedo e posteriormente acabou no sul também, após a Guerra da Secessão, com a vitória ali de Abraham Lincoln. Então ali foi estabelecido, acho que salvo engano, a 13ª emenda, que acabou com a escravidão. No entanto, existia dentro dos Estados Unidos uma teoria segregacionista que dizia, somos iguais, porém separados. Uma teoria pseudocientífica que dizia que a nação se enfraquecia quando as raças se misturavam, uma concepção que de científica não tinha nada, era preconceituosa mesmo. E essa concepção vigorou nos Estados Unidos durante metade do século XX. E foi um pastor batista, Dr. Martin Luther King, que, juntamente com várias outras pessoas, iniciou um movimento de desobediência civil para lutar contra a opressão dessas leis segregacionistas que separavam brancos e negros dentro dos Estados Unidos. Inclusive, irmãos, na aula que falou sobre o legado pentecostal, eu falei para vocês que Charles Parham, que foi um dos principais precursores ali, pelo menos do ponto de vista de ensino da doutrina pentecostal, enquanto ele ministrava as suas aulas sobre o batismo com o Espírito Santo, William Seymour, que foi o principal responsável pelo avivamento da Rua Azusa, ele ficava assistindo as aulas de Parham do lado de fora, no corredor, porque ele não podia entrar dentro da classe porque ele era um pastor negro. Então essa segregação existia até mesmo dentro da igreja. Então, queridos, Martin Luther King e diversos apoiadores iniciaram uma luta contra essas leis segregacionistas. E o que aconteceu, irmãos? Como é que era essa luta? Essa luta era através de atos de desobediência civil. O que são atos de desobediência civil? Por exemplo, era proibido que os negros sentassem em determinados lugares, em ônibus, em bares, em cinemas, em locais públicos. O que eles faziam? Sentavam e esperavam ser presos. Ficavam aguardando ser presos. E aí depois eram presos, voltavam, sentavam de novo, daqui a pouco eram presos. Isso foi ganhando uma grande repercussão social. Depois eles faziam passeatas, mesmo sabendo que a polícia proibiu a passeata e por causa disso eles eram espancados. No entanto, eles perseveraram até mudar a opinião pública e criar um ambiente favorável para a derrubada de todas essas leis segregacionistas. Então, pastor Martin Luther King era um crente,
grande parte dos seus apoiadores eram cristãos que acreditavam que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e, através da atuação política, mudaram uma realidade social de injustiça crônica nos Estados Unidos. Então, queridos, nós vemos aí como o cristão na política é importante para a sociedade. Nós temos também impactos favoráveis ao longo de toda a história do Ocidente, como, por exemplo, eu já falei para vocês, o princípio da dignidade da pessoa humana. A ideia de dignidade, irmãos, nunca existiu na sociedade como um todo. Ela surgiu dentro do cristianismo, a partir da ideia de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, conforme eu já disse antes. Nós temos também o princípio da laicidade. Nunca existiu laicidade, irmãos, em nenhuma sociedade fora da cristã. Depois, sob a influência da sociedade cristã, que outras sociedades abraçaram também o ideal de laicidade. A ideia de duas esferas é uma ideia essencialmente cristã. Então isso aqui também é uma conquista decorrente do cristianismo. Você não vai encontrar fora das sociedades cristãs, principalmente a partir do século XVII, nenhuma outra sociedade que tinha como princípio a laicidade. Isso não existe. Foi dentro do cristianismo, especialmente após a Reforma Protestante, que a laicidade surgiu. Eu também não posso entrar nos detalhes do desenvolvimento histórico por causa do tempo. A ideia de liberdade como um direito inato, que o Estado não pode intervir, também surgiu no cristianismo, principalmente através da luta pela liberdade de religião. Por quê, irmãos? Se você lê os tratados de tolerância, por exemplo, o segundo tratado do governo sobre o governo civil de John Locke, que fala da liberdade como direito inato, você vai ver que a fundamentação quase toda dele é fundamentação bíblica. John Locke é estudado amplamente pela filosofia política e pouca gente fala que os fundamentos dele eram praticamente todos bíblicos. Ele só é visto, só é apresentado como filósofo. John Locke, irmãos, ele fundamenta a sua ideia de liberdade, por exemplo, religiosa, na ideia de que se o próprio Deus não impõe a fé, a religião para nós, quem é o Estado para impor? Então, a partir dessa concepção que eu tenho um direito inato à liberdade, eu criei condições favoráveis de sugerir a existência de outros direitos inatos. É por isso que os teóricos dizem que a liberdade de religião é o carro-chefe, é o cavalo que está puxando toda a carruagem das demais liberdades. Isso, irmãos, é na academia consenso histórico, tá? Que a liberdade de religião é a primeira das grandes liberdades, que trouxe a reboque várias outras. Por quê? Porque é a primeira liberdade que entende-se como um direito inato, inerente ao ser humano. Depois nós temos a ideia de solidariedade e justiça social, que também são conceitos inerentes à sociedade cristã. O amo o teu próximo como a ti mesmo, faça o teu próximo o que você gostaria que fizessem com você. E tantos outros textos bíblicos que falam sobre justiça social que nós encontramos lá no Antigo Testamento, que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. São inúmeros, eu não vou ler, só vou apresentar para que vocês tenham acesso. Mas você vai ficar impressionado com a quantidade de textos bíblicos que falam da solidariedade social, que combatem a injustiça social dentro da Bíblia. Depois nós temos um outro questionamento. O cristão pode ser politicamente engajado? Irmãos, depois de tudo que eu acabei de falar, a gente só tem uma resposta. Ele deve ser politicamente engajado. Por quê? Porque nós não podemos ser omissos, porque quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, irmãos, nós precisamos sim ter um candidato de confiança, nós precisamos pesquisar quem são os melhores candidatos. Por quê? Porque se a gente não elege os melhores, se a gente não trabalha para eleger os melhores, irmãos, automaticamente a gente está permitindo que os piores sejam eleitos. A gente está permitindo com que a maldade fique cada vez mais forte. Então a gente precisa ter sim uma atuação política. Eu, por exemplo, essa próxima eleição agora, vereador, estou apoiando um amigo que eu conheço há 20 anos. Muito antes dele ser candidato a qualquer coisa. Conheço os princípios dele. Se ele cometer algum erro para o futuro, aí é problema dele com Deus. Eu conheço ele até hoje, certo? O nome dele é David Mariano. Vai vir candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. Se você não tem candidato, já estou te apresentando ele. Tá? Porque eu conheço. Eu não vou indicar alguém que eu não conheço, tá? Então, se a gente não trabalhar para eleger os melhores, a gente vai permitir com que os piores sejam eleitos. Agora, a gente precisa ter alguns cuidados. E aqui é a parte que quem é mais crítico com o relacionamento da igreja com a política vai me dar muita razão. Vamos lá. Primeiro cuidado. Não façam com os outros o que vocês não gostariam que fizessem com vocês. Por exemplo, eu gostaria que alguma sociedade islâmica proibisse o casamento entre cristãos, um cristão e um muçulmano? Não. Para eles é mais do que correto. Para mim é um absurdo. Da mesma forma, eu não posso querer que seja proibida a união civil
entre pessoas do mesmo sexo, para que tenham direitos previdenciários e tudo mais. Tá? Eu não posso querer ser contra isso. Eu posso querer ser contra que eles tenham um tratamento equivalente ao casamento, que é uma instituição bíblica. Instituição bíblica. Primeiro surgiu o casamento na igreja e depois a sociedade civil abarcou. Tá? A gente pode mergulhar em questões, em detalhes, tá? Mas aqui eu estou deixando muito claro que existe uma diferença entre união civil e casamento, são coisas distintas, tá bom? Segundo lugar, não depositar a esperança da transformação social na política. Irmãos, olha só, digamos que você vai limpar uma casa por inteiro, certo? E você tenha vassoura, rodo, pano de chão, esponja para limpar alguns lugares, você tenha detergente, você tenha um Veja para passar no fogão. Você vai depositar toda a tua esperança de lavar a casa inteira numa esponja? Óbvio que não, né, irmãos? A esponja é uma ferramenta, e pequena, para você usar ali mais na pia, coisas menores. Você não vai depositar a tua esperança inteira de transformação social na esponja. Da mesma forma, irmãos, a gente tem que sim ter uma atuação política, mas não depositar a nossa esperança na política. Por quê, irmãos? Porque a nossa função primordial não é política. A nossa função primordial é atuar na esfera espiritual e moral. E por que não dizer também social? Que eu esqueci de acrescentar aqui. Moral, espiritual e social. Essa que tem que ser a nossa atuação prioritária. Prioritária. A gente, para mudar a sociedade, irmãos, a gente tem que mudar as mentalidades. Tem que mudar as mentalidades. Em vez de depositar todas as esperanças no fim do aborto, através das vitórias parlamentares e judiciais, da manutenção da criminalização do aborto, a gente deveria conquistar os próximos adolescentes para Cristo, ensinar para eles o valor da vida, o alto preço que Jesus pagou pelas nossas vidas, o quanto ele sofreu para que a gente tivesse vida e vida em abundância, e que tirar a vida de um bebê no ventre da mãe é jogar por terra todos esses princípios da palavra de Deus. E aí essa pessoa que nasce de novo, é transformada, tem sua mente renovada, ela vai casar na presença do Senhor, ela vai constituir família na presença do Senhor, ela vai ter uma vida na presença do Senhor e ela nunca nem vai cogitar a possibilidade de fazer um aborto. É essa a verdadeira transformação. Porque lutar pela manutenção da criminalização, por aumento de pena, essas coisas, e focar nisso é tapar o sol com a peneira, porque existe essa lei há muito tempo e nem por isso deixou de acontecer aborto. Então a nossa atuação prioritária não deve ser política. A nossa atuação tem que ser também política, mas principalmente espiritual, moral e social. É assim que a gente realmente vai gerar transformação na nossa sociedade. Pelas bases, irmãos. Enquanto eles estão lutando para influenciar a sociedade pelo topo da pirâmide, nós temos que atuar para dominar as bases da pirâmide. Eles estão aqui, ó, eles querem essa fatia do bolo. Nós queremos essa. Porque se nós tivermos essa daqui será a consequência. Por quê? Porque nós cremos que os nossos valores não são bons apenas para nós mesmos, mas os nossos valores são bons para todos, inclusive para aqueles que discordam de nós. Então a gente tem que levar esses valores adiante. Por exemplo, o caso do aborto. O quão danoso é para a saúde da mulher. O quão danoso é para o psicológico da mulher. Os casos de suicídio entre mulheres que já praticaram aborto nos Estados Unidos, que é um país onde é permitido, é infinitamente maior do que das pessoas que nunca praticaram aborto. Só para você ter uma estatística. Então nós cremos que a lei de Deus, ela não é um conjunto de regras tirânicas para nos privar da felicidade. Não, ela é uma barreira para nos impedir de cair nos abismos da vida. Então aqui você tem um precipício, ó, que é a ponta de um monte. Aqui embaixo, ó, é um precipício. Aí Deus vem e estabelece uma cerca, que são os seus preceitos, seus valores, seus princípios para a nossa vida. Essa cerca não é tirânica. Essa cerca é para nos proteger de nós mesmos, para termos uma vida muito melhor. Então, queridos, estou falando acerca disso com vocês para que a gente entenda que levar os nossos valores para o resto da sociedade não é apenas uma questão de ativismo político, é uma questão de amor.
terceiro lugar, terceiro cuidado. Não podemos nos deixar ser sequestrados por políticos que querem trazer a lógica do embate político para dentro da igreja. Irmãos, tem muita gente que vive da política, ganha altíssimos salários, recebe tapete vermelho por onde chega o tempo inteiro, tem um monte de gente ali bajulando, e ele não quer perder essa posição. Só que para conservar essa posição de 4 em 4 anos, ele precisa manter sua base cristã engajada. Ele precisa falar que os comunistas vão tomar o Brasil. Eles precisam falar que existe um plano diabólico para acabar com a sociedade. Eles precisam te colocar no estado de pavor, porque pessoas apavoradas se tornam engajadas. Eles precisam te manter apavorado o tempo inteiro. É do jogo da política te manter apavorado. Eu lembro quando eu era mais jovenzinho, já tinham políticos assim, candidatos a vereador, deputado estadual, deputado federal, e um deles distribuiu um DVD falando várias coisas que estavam para acontecer no Brasil, que iam destruir a nossa nação, e botava aquela música de fundo meio que de terror, um negócio assim meio que horripilante, parecendo que a solução para o Brasil era votar nele. Irmãos, isso é balela. Isso é balela. Tem gente ganhando muito dinheiro, tendo uma vida muito confortável, muito prestigiada, com base no meu e no teu voto. E para eles continuarem nessa condição, eles precisam engajar a gente também, com base no terror. A gente, irmão, não pode ser bobo. A gente tem que ter atuação política, sim. Mas a nossa motivação precisa ser o bem da nossa sociedade, não o medo gerado por alguns desses políticos. A gente precisa atuar na política pelas motivações corretas, até para não sermos movidos por sentimentos ou comportamentos equivocados em virtude de pensamentos equivocados. Por exemplo, se vão destruir o Brasil, vale tudo para impedir isso. E a gente começa a entrar no embate político se nivelando por baixo, adotando estratégias e técnicas que são adotadas pelos nossos adversários políticos, digamos assim. Tá? Então a gente não pode ser sequestrado por esse grupo de políticos profissionais que querem se aproveitar do medo e do terror como se eles fossem verdadeiros salvadores da pátria. Você vê grupos de WhatsApp aí compartilhando mensagens de grupo do WhatsApp, irmão, que Deus me livre. É pior do que aqueles filmes que tinham na década de 90 do arrebatamento da igreja, aqueles deixados para trás na vida. Parece até que o mundo vai acabar se tu não votar no político. Vamos lá. F. A igreja tem lado político. Qual lado político, irmãos? A gente tem que ter hierarquia de valores, tá? A gente tem que ter hierarquia de valores. A gente tem que lutar, sim, contra o aborto. A gente tem que lutar, sim, contra a ideologia de gênero. A gente tem que lutar, sim, contra pautas morais que violam as nossas convicções acerca do que é o melhor para a sociedade. Mas a gente também precisa lutar por aquilo que deve ser prioridade para a igreja, que é a proteção dos pobres e dos vulneráveis. Que é melhor educação, que é melhor transporte público para o pai voltar mais cedo para casa. A gente tem que lutar, irmãos, por aquelas pautas que foram abandonadas no debate político de hoje. A gente fica falando de ideologia de gênero ou combater a ideologia de gênero e esquece de brigar por um transporte público que seja mais ágil. Para o pai não ficar 1 hora no ônibus, 2 horas no ônibus, para ele ficar menos tempo para quando ele chegar em casa e conviver mais com seus filhos. A gente precisa voltar a nossa luta principalmente para aquilo que a Bíblia manda a gente lutar, conforme nós veremos nos textos logo a seguir, que é para os pobres e vulneráveis. Essa tem que ser a nossa principal luta. Depois, outros cuidados na atuação política dos cristãos na sociedade moderna. Vamos lá. O crente, irmãos, ele tem que ficar entre a indiferença pecaminosa, que é, tô nem aí pra política, isso é pecado, que é omissão, para entre a indiferença pecaminosa e a imanentização do escato. Essa é a expressão de um filósofo muito conhecido, acho que é o Eric Voegelin, e ele diz que as filosofias políticas modernas, elas procuram imanentizar o escato. O que é isso? O escato é o fim de todas as coisas. Do ponto de vista bíblico, o escaton, a escatologia,
é algo transcendente que é trazido por Cristo para o imanente. Ele vem do sobrenatural para o natural. Não é algo que a sociedade gera. Não é algo que nós, como seres humanos, podemos gerar. Então, novos céus e nova terra vem de cima para baixo. Não somos nós que estabelecemos o novo céu e nova terra. A cura das doenças, de todas as enfermidades, o secar todas as lágrimas, não decorre de um sistema político perfeito. Decorre de uma ação de Deus de transformação de toda a sociedade. Uma ação sobrenatural. E o Eric Voegler, ele fala que dentro das teorias políticas modernas, existe a concepção de que você pode trazer o céu para a terra através da política. Isso é a imanentização do escato. Quer dizer, a gente passa a depositar as nossas esperanças de um futuro melhor numa filosofia política, não importa qual seja, comunista, capitalista, não importa o nome que ela tenha. Isso é uma imanentização do escato, de acordo com Eric Voegelin. E a gente não pode cair nessa furada, irmãos. A nossa bem-aventurada esperança é a volta de Jesus. Não é vitória de um projeto de lei no Congresso Nacional. Não é. A gente tem que atuar politicamente, sim, mas a gente não pode se deixar levar pela vã maneira de pensar desse mundo, que por ausência de fé no sobrenatural acaba depositando todas as suas esperanças no natural. Outro ponto, a gente tem que ficar entre a apatia e o engajamento político exagerado. A apatia é um problema, porque quando você é apático, é omisso, você permite com que os maus vençam, continuem no poder, conquistem o poder. Agora, o engajamento político exagerado, irmãos, que torna você maniqueísta, você está do lado do bem, o outro está do lado do mal. Então, se eu sou eleitor do Bolsonaro, todas as propostas do Lula são terríveis. Se eu estou do lado do Lula, todas as propostas do Bolsonaro são terríveis. Essa visão maniqueísta, ela só interessa para os políticos. É óbvio que tem muita coisa do Lula que é boa, é óbvio que tem muita coisa do Bolsonaro que é boa. Se eu achar que o Bolsonaro tem mais coisa boa do que o Lula, eu vou votar no Bolsonaro. E o contrário também. Apesar que eu, Jefferson, particularmente, tomar para o lado da direita. Que eu acho que a esquerda já foi cooptada pelos grandes bancos, pelos grandes conglomerados capitalistas. Só você ver, a esquerda norte-americana, ela recebe muito mais dinheiro de financiamento das big techs e das grandes empresas multinacionais do que a direita. Aqui no Brasil, o apoio dos banqueiros à esquerda é massivo. Então, nós precisamos sair desse maniqueísmo de eu tô do lado bem, aqui é 100% bom, ali é 100% mal. Esse pensamento só interessa aos políticos para manter a gente engajado. Outra coisa é a idolatria política, que é nada mais nada menos do que a imanentização do escatom. Isso é idolatria política dentro do conceito do Voegler. Tem também idolatria política no sentido de idolatrar políticos, projetando nesses políticos algo que só poderia ser projetado em Cristo. Em vez de orar, venha a nós o teu reino, a gente fica orando, põe o Senhor, que fulano seja eleito. Que fulano seja eleito. Em vez de a gente orar para que Jesus volte logo para buscar sua noiva, a gente fica orando para que o fulano receba a maioria do número de votos. Não que você não possa orar pelos dois, mas tem gente que abandonou a primeira oração e está só na segunda. E também, irmãos, esse engajamento político exagerado não pode tirar nossa submissão às autoridades. Tem um deputado federal aqui do Rio de Janeiro, que é apoiado por Madureira, que uma vez eu vi uma fala dele, depois ele se corrigiu, eu quero até elogiá-lo por isso. Eu participei de um culto que ele se corrigiu. Eu vi ele uma fala falando do ministro Alexandre de Moraes de uma maneira, usando palavras não só pejorativas, mas palavras torpes. Eu falei assim, meu Deus do céu, em que mundo nós estamos, gente? Não é possível. Um pastor presidente, é um campo pequeno, mas é presidente, deputado federal, falando dessa forma? Não é possível. Então, às vezes, o engajamento político exagerado, por mais que ele seja homem de Deus, eu não duvido disso, mas o engajamento político exagerado faz a gente se desviar do nosso alvo, do método de Jesus. Entre o controle moral, também, outros cuidados. A gente precisa ficar entre, ou seja, nem um extremo nem outro, entre o controle moral da sociedade através de maiorias eventuais, que às vezes a gente pode se aproveitar da nossa maioria para dominar a sociedade por completo, como os países islâmicos fazem. A gente não pode imitá-los, a gente tem que ter engajamento político, a gente tem que lutar para que os nossos valores morais, no tocante a toda a sociedade, prevaleçam,
mas dentro de limites, certo? Que eu já comentei anteriormente, e a cidadania de segunda classe, que é o quê? Eu não vou... como os valores religiosos só podem ficar na esfera privada, eles não podem vir para o espaço público. Como muito intelectual defende, de maneira absolutamente antidemocrática. Você está excluindo 80% da sociedade brasileira do debate público. Então a gente tem que ficar entre essas duas esferas. E qual é o meio termo aqui? O meio termo é engajamento político, luta política para que as nossas pautas morais, que a gente julga ser o melhor para a sociedade, vença, mas dentro de limites. Tá? Limites, como eu já mencionei anteriormente. Também a gente tem que ficar entre nem um extremo nem outro. Valores morais inegociáveis, a gente tem que ter nossos princípios morais inegociáveis, mas a gente também tem que compreender, irmãos, que a política é a arte do possível. Conforme disse Otto von Bismarck, que foi responsável pela unificação da Alemanha. A política é a arte do possível. Não é possível, não é crível que você vai fazer política impondo somente a teu ponto de vista. Ainda mais num Congresso Nacional que você tem que negociar. Então você vai ter que ceder um pouco das tuas convicções, aderir às vezes um pouco das convicções do teu adversário que você discorda, para chegar a consensos que façam que algumas pautas tuas avancem. A gente não pode ser radical demais, irmão. A gente está no mundo. A gente está no mundo da democracia. A gente tem que saber transitar. Vamos falar, por exemplo, do Bolsonaro, que é o candidato aprovado pela maioria das igrejas evangélicas do Brasil. É claro que ele não é um exemplo para mim. É claro que não é um exemplo para meus filhos, para minhas filhas. Olha a quantidade de barbaridade que o Bolsonaro já falou. Falou que tinha casa para gente. Falou que não iria estuprar a deputada lá porque ela não merecia. Olha quanta bizarrice que esse cara já falou. Ele é um legítimo representante da igreja cristã? É óbvio que não. Mas, dentro do cenário político que se colocou, eu, por exemplo, votei nele. Não tenho problema nenhum de dizer. Provavelmente votaria de novo se as circunstâncias tivessem impostas da maneira que estão. Mas nada me impede de depois mudar de voto, dependendo da conjuntura. Nada impede. Por quê, irmão? A gente não tem que idolatrar político. Os políticos são servos do povo. Ai, ai. Mas por que você votou nele? Ó, pra quem tá do outro lado, também vê os defeitos dele e acha que também é impossível votar nele por causa desses defeitos dele. É porque também não viu os defeitos do outro lado, né? Mas enfim, irmão, tem defeito do outro lado. E a política é a arte do possível. Você nunca vai ter um candidato ideal, nunca. Nem você vai ser um candidato ideal. O cristão e a venda de votos. Aqui, irmãos, aqui é um alerta, tá? Que eu já vou puxar a orelha de alguns irmãos em Cristo queridos que vendem voto nas eleições, principalmente em município pequeno. Eu sei que você está me ouvindo agora, provavelmente nessa época agora, vão te oferecer um monte de coisa para você votar em determinado candidato. Eu já quero te dizer, isso é venda de voto. Sabe o que é pior? Que tem igreja aceitando. Tem igreja aceitando tijolo, cadeira, cimento. Tem igreja aceitando várias ofertas, irmãos, que são ou de dinheiro público, o que é errado, ou de dinheiro privado. Só que se é privado, é 99% de chance de ser dinheiro desviado. Porque quem é que vai botar o dinheiro do próprio bolso? E mesmo se usa dinheiro do próprio bolso, se é declarado, não pode fazer. Se não é declarado, é caixa 2. De qualquer forma, tá errado. Então, irmão, não venda o seu voto. A gente fica reclamando do Brasil, mas quando chega na eleição, a gente vende o nosso voto por qualquer mixaria. Qualquer óculosinho, a gente já tá vendendo o nosso voto. Não, meu irmão, tenha princípios. Se a igreja não fizer resistência a isso, quem é que vai fazer? Próximo, pastores que vendem o voto dos fiéis. Tem muito pastor, inclusive do nosso ministério, fora, mas dentro, que negocia os votos da igreja, que vai apresentar o candidato da igreja e pede dinheiro para fazer isso. Isso é, além de ilegal, é imoral. Que você está usando os teus fiéis como capital político para ganhar dinheiro. Isso é imoral. Tá? Isso aqui, irmãos, é um absurdo. É tanto ilegal, tá? Por isso é pecado, porque está violando a legislação eleitoral, como também é imoral. Pastores evangélicos que ficam negociando cargo público para filho, para sobrinho, para neto, para poder apoiar candidato. Eu não vejo problema nenhum, pastor, escolher um candidato a partir das suas convicções, de seus princípios, e eventualmente um filho ou um neto
assumir um cargo, não sei. Agora, negociata. Não, eu te apoio, mas depois eu quero um cargo. Isso aí já virou negociata. Uma coisa, irmão, é você, como pessoa física, indivíduo, apoiar um candidato que você confia, porque se for só por causa do dinheiro também tá errado, para depois trabalhar junto com ele, depois da eleição. Isso é uma coisa. Agora, negociata de cargo para gerar apoio, isso aí não é outra coisa a não ser voto de cabresto e venda de voto de fiel. Próximo, alianças não republicanas entre igreja e política. Aí, quando eu falo não republicanas, é igreja que recebe dinheiro, igreja que recebe ônibus da prefeitura para eventos estritamente religiosos. O que tem de igreja interior de Brasil, irmão, que fica usando ônibus da prefeitura, irmãos, isso é errado. O Estado é laico. O Estado, a prefeitura não pode ficar fornecendo ônibus. Isso aí não passa em nenhum critério jurídico. Se isso chegar na justiça, o prefeito vai ser condenado. É porque ele não deixa ficar sabendo. Ele já esquematizou ali. Mas se chegar, ele vai ser condenado por improbidade. Isso está errado. Não pode. Tem um monte de pastor que recebe gasolina de posto de gasolina de prefeitura. Não pode. Está errado. Isso é improbidade administrativa. Próximo. Engajamento político da igreja deve priorizar a luta pelo cuidado do pobre. Como eu falei, não tem que ser questões só morais. A pauta número 1 é o cuidado com o necessitado, tanto do ponto de vista individual quanto sistêmico. Porque do ponto de vista individual é só aumentar a Bolsa Família, é só aumentar a aposentadoria, mas isso vai melhorar a vida do povo efetivamente? Muitas vezes a gente vê que não. E dependendo do tipo do município, dá benefícios tão altos que as pessoas não querem mais trabalhar. Só que é o seguinte, dá para comer e dá para sobreviver com os auxílios. Aí junto o federal com o municipal dá para viver. Mas dá para comprar telefone, celular? Dá para comprar moto? Dá para comprar carro? Aí os filhos ficam criando, vendo o pai sem trabalhar, eles próprios sem trabalhar, e não demora muito tempo, tá todo mundo na criminalidade. Por quê? Porque os benefícios dá para comer, mas não dá para comprar aquilo que eles sonham como aqueles que eles aspiram como símbolos de sucesso social. Então você acaba multiplicando a criminalidade através de benefícios. Então o que aparentemente era bom se torna um problema sistêmico. Eu não sou contra a Bolsa Família, tá, irmãos? Eu acredito que o valor atual não é suficiente para gerar criminalidade. É porque a gente ouve falar de pessoas que recebem Bolsa Família, mais a Bolsa do município, e aí já ganha quase um salário mínimo. Para que essa pessoa vai trabalhar para perder o salário mínimo e o Bolsa Família? Para que essa pessoa vai trabalhar? Então fica o pai de família sem trabalhar, a mãe sem trabalhar, os filhos sem trabalhar, todo mundo acostumado a viver na vadiagem. E a Bíblia fala que aquele que não trabalha não coma. Quer dizer, é contra o princípio da palavra. Então a gente tem que sim defender um benefício para o pobre, para a subsistência mínima, mas não o suficiente para ele não querer mais trabalhar. Então não sou contra a Bolsa Família, pelo contrário, sou totalmente favorável. Inclusive acho que é uma política liberal, não uma política de esquerda. É defendida por autores liberais lá nos Estados Unidos. Afinidade do cristão com a direita. Por que a gente tem cristãos que são mais direcionados para a direita? Por causa do conservadorismo. O conservadorismo é a filosofia política que valoriza a tradição. De acordo com Chesterton, valorizar a tradição é ser mais democrático do que os democratas. Como assim? É incluir no debate público não apenas os que estão presentes no debate, mas também todos os que já passaram por ele. Então é incluir no debate público quem veio há 300, há 500, há 1000 anos atrás, através, claro, de livros, do que eles deixaram escrito. Então valorizar a tradição é ser tão democrático ao ponto de incluir os que já se foram. Então a concepção conservadora inclui a valorização da tradição. Inclui também a valorização dos princípios morais ocidentais que tem base greco-romana e cristã. Coisa que a esquerda, principalmente a cultura woke, despreza. Tudo que é ocidental, no sentido tradicional, eles desprezam. Acreditam que a tradição ocidental é como se fosse um pecado capital. E também a valorização da prudência. É a reserva em relação a todo tipo de novidade. Por quê? A filosofia conservadora entende que tudo que nós temos hoje foi fruto de muita tentativa e erro ao longo dos séculos. E que existe ali uma sabedoria popular implícita na existência dessas tradições. Você não pode desprezá-las, desprezar várias convicções que você foram construindo ao longo de séculos. Por quê? Porque aquilo já foi testado ao longo dos anos. Então, o conservadorismo também é prudente.
Isso acaba coincidindo com a ideia, como nós somos cristãos e vivemos numa sociedade cristã, a tendência é a gente ser conservador. Se a gente fosse num país islâmico, provavelmente a gente não seria tão conservador, não é verdade? Esquerda. Já a esquerda tem um discurso mais voltado para os pobres e para os vulneráveis, então tem crente de esquerda, porque ele se apega mais com essa parte do discurso. Não que a direita também não tenha, mas é uma ênfase menor na direita, pelo menos no discurso. Na prática, pode até que seja igual, como foi o caso do governo Bolsonaro, que aumentou o valor do Bolsa Família. Mas, na prática, no discurso, a esquerda fala muito mais dos pobres e vulneráveis do que a direita. O cristianismo e o Bolsonaro, meu Deus do céu, eu não acredito que eu já vou para 1h30. Quando eu faço esboço muito grande, é isso que acontece. Mas pelo menos eu estou entregando tudo que eu me propus a dar para vocês aqui, tá? Pela graça de Deus que tem me inspirado a falar tudo isso, eu creio que o Espírito Santo tem me envolvido nessa minha aula para despertar o povo de Deus acerca de como se comportar, principalmente nas próximas eleições agora. O cristianismo e o Bolsonaro. Em primeiro lugar, irmãos, não devemos nos vincular a nenhum segmento político. A gente tem que ter uma distância mínima de segurança para manter a nossa vocação profética. Como assim, Jefferson? A igreja precisa ter uma vocação profética para criticar sempre que os poderes públicos se desviarem do alvo. A gente tem que ter uma vocação profética, irmãos, que não podemos abrir mão dela. Só que quando a gente se embaralha demais, a gente abraça demais um determinado político, uma determinada convicção política, a gente passa a não ter mais aquela autoridade de criticar. Então a igreja não pode ser identificada com o bolsonarismo. Ainda que ela continue votando nos candidatos que são bolsonaristas, mas ela não pode se vincular ao bolsonarismo. Os nossos pastores e líderes não podem ter esse engajamento político que nós temos visto, como a gente vê em alguns pastores assembleanos, que se tornaram verdadeiros estándares da direita conservadora, sendo que eles se tornam standard não porque fizeram carreira na política, e sim porque fizeram carreira no púlpito. Esse é o problema da identificação do púlpito com um grupo político. Não pode, irmão, tá errado. O problema da idolatria política, que eu já tinha falado isso com vocês, que é projetar no bolsonarismo a esperança para a sociedade brasileira, isso é uma bobagem. A nossa esperança é Jesus, a nossa bem-aventurada esperança é a ressurreição dos mortos e o reino de Deus. E, em terceiro lugar, a idolatria que algumas pessoas têm do Bolsonaro. Né? As pessoas que ficavam em porta de quartel. Não é crime. É crime ficar suscitando animosidade entre Forças Armadas e sociedade civil. É crime. E um monte de crente lá com Bíblia, orando de joelho, fazendo um papel de bobo contra a legislação brasileira. Relação dos cristãos com Alexandre de Moraes. Irmãos, eu tenho uma posição extremamente crítica a todas as posturas do ministro Alexandre de Moraes desde 2019, através do inquérito das fake news, que virou inquérito das milícias digitais, que para mim é um inquérito que nasceu inconstitucional. Para mim, tudo que ele fez nesse inquérito foi feito sem nenhuma imparcialidade, sem nenhum tipo de isenção, totalmente suspeito e impedido, de acordo com a legislação processual. Então, do meu ponto de vista, todas as decisões dele são inconstitucionais. Todas. Porque já nasceram inconstitucionais. Meu ponto de vista. Tá? Meu ponto de vista. No entanto, irmãos, temos que ser sujeitos às autoridades. Enquanto ele estiver lá, irmãos, nós temos que honrá-lo como ministro da nossa Suprema Corte. Enquanto ele estiver lá, nós temos que ser submissos a ele. Enquanto ele estiver lá, meus irmãos, nós devemos respeitar as ordens dele, porque são ordens judiciais. Em Deuteronômio está escrito, eu passei aqui para vocês, mas eu não lembro qual foi o texto, qual foi o capítulo e o versículo, está aqui atrás. Deuteronômio 17, 12 e 13. Fala que aquele que respeitar os magistrados deve ser morto. Claro que não tem mais a pena capital, mas pelo menos tem um princípio de que não pode respeitar os magistrados. Jefferson, mas enfrentamento de injustiças, como é que eu faço? Recurso, recorre para o plenário. Segundo, militância nas redes sociais, militância nos meios de comunicação em massa. Você pode se posicionar contra as decisões dele e deve. Você pode também praticar desobediência civil, igual o Elon Musk está fazendo agora. O Elon Musk está perdendo milhões aqui no Brasil. Milhões. Mas ele prefere defender a liberdade de expressão do que ser conivente contra a censura que está sendo praticada. O nome disso é
O nome disso é desobediência civil. Eu desobedeço uma ordem manifestamente legal e me submeto às consequências do meu ato. Isso é um ato de desobediência civil. É o que o Elon Musk está fazendo. Muito embora, às vezes, ele suba o tom no nível que eu acho que é desrespeitoso, e por causa disso foge do princípio da palavra de Deus que tem em Romanos 13, mas o ato dele é um ato de desobediência civil. Nós podemos também organizar uma greve geral, organizar um dia de paralisação. A gente pode fazer isso também. Desde que não percamos o dever de submissão e o dever de honra. A gente não pode perder isso de vista. Crente ficar xingando o ministro no aeroporto, isso é uma vergonha. Criticar com veemência é diferente de ser desrespeitoso. Tá? Não confunda. Não confunda. Crítica com veemência é uma coisa, desrespeito é outra. Próximo tópico, não vou desenvolver. O chamado da igreja para obras sociais. Aqui, irmãos, eu já queria destacar que Deus, ele já fez uma grande obra contra a injustiça social a libertar o povo de Israel do Egito. Vamos lembrar que era um povo escravo no Egito. O que Deus fez foi uma revolução social a libertar o povo através de Moisés. Depois nós temos inúmeros textos bíblicos falando que a justiça social é muito mais importante que a adoração. E aí tem inúmeros textos que eu não vou ler. Depois nós temos a crítica profética às injustiças sociais, uma crítica em geral que fala contra as injustiças sociais. Olha a quantidade absurda de textos. Temos texto específico falando também das injustiças praticadas pelo Poder Judiciário. Temos também injustiça praticada pelo Poder Legislativo. Temos injustiça praticada através de tributação. A forma de tributação no Brasil é iníqua. A carga tributária incide muito mais sobre os pobres do que sobre os ricos. Tá? Ela é iníqua. Nós temos também justiça social através de juros e através da escravidão. Tá? Inúmeros textos bíblicos condenando essas práticas. E por fim, irmãos, temos que lembrar que existe uma afinidade seletiva entre o reino de Deus e a pobreza. O reino de Deus veio para os pobres. E aqui tem inúmeros textos bíblicos para você aprofundar essa questão. Tá? No caso da parábola do rico e do Lázaro, o que o rico fez de errado, irmãos? O texto não diz que ele praticou pecado nenhum. Mas só dele ter sido omisso, de ter um pobre no portão dele e não ter feito nada, já era suficiente para ele ir para o inferno. E aí a Bíblia ainda fala assim, quando você está vivida, você já teve consolos. Quer dizer, eu acredito que a porta para o céu é estreita, mas para o rico ou para o mais rico é mais estreita ainda. Ele tem menos desculpa, porque ele teve muito mais conforto na vida. O dever de amar o próximo, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, o vídeo ficou muito bom, tá? Sobre o dever de amar o próximo. Eu vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser aprofundar esse assunto. E por fim, devemos ser sal do mundo e luz da terra. E isso significa que nós devemos praticar boas obras, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o nosso Pai. Mas, Jefferson, a Bíblia não fala que se a gente der com a direita, a gente não pode deixar a esquerda ver? Ou seja, a gente não tem que dar em público para as outras pessoas verem? Irmãos, tem uma diferença aqui, tá? Existe a diferença de dar para ser visto, aí é um dar movido pela soberba, com o dar sem a preocupação de ser visto, mas também sem esconder. É diferente. Por exemplo, eu já dei vários testemunhos aqui de coisas que eu fiz e que eu acredito que foram testemunhos que edificaram o coração da igreja. Mas eu já fiz várias outras coisas que eu nunca testemunhei. Nunca testemunhei. Então, o dever de praticar boas obras não precisa ser escondido, às escondidas, às escuras. Não precisa. Tá? O que eu não posso fazer é fazer para me mostrar. Agora, se eu faço algo e o meu coração está desejando ser visto, aí nesse caso eu já faço escondido por causa do meu coração. Para não correr o risco de eu ceder à tentação de querer ser visto. Então, se você está com o coração tranquilo, faz sem se preocupar em ser visto. Nem de ser, nem de não ser. Tá? Agora, se tu acha que o teu coração está buscando honra, aí faz escondido, para que você não perca o teu coração. Resposta às críticas e às perguntas da última aula. Essa parte aqui eu sei que vocês gostam bastante também. Tá? Paz do Senhor, meus irmãos. Novo aqui
nesse campo de Madureira. Como adquirir o PDF? Por favor, tem algum grupo de Zap? Então, irmãos, nós só disponibilizamos o PDF para os irmãos que assinam o nosso canal, tá? Tanto no Seja Membro aqui no próprio YouTube, como também no Apoia-se. Eu peço que vocês entrem pelo Apoia-se. O Apoia-se fica na descrição do vídeo. É só clicar no link, preencher os dados lá que você vai poder apoiar o canal. No caso do membro, na aba de membros. No caso do Apoia-se, no mural lá de publicação do Apoia-se, tá? Nos dois lugares tem um link para você clicar e baixar. Teve muita dificuldade, não conseguiu, já é membro, já é apoiador, mas não conseguiu baixar, manda uma mensagem pro meu WhatsApp no privado que eu vou te ajudar. A irmã Carminha, ela colocou assim, ó, a gente não pode usar os erros dos outros como desculpa para a gente parar de doar. Irmã Carminha, muito obrigado por reforçar isso que é de suma importância para a igreja. Não é porque os outros erraram, porque administraram mal o dinheiro, porque desviaram o dinheiro, porque recebe salário altíssimo, que eu acho que eu tenho o direito de parar de ser generoso na obra do Senhor. Porque 2 erros não fazem um acerto. Naquele grande dia, se eu fui avarento aqui, eu não vou poder justificar, mas eu não dei porque o salário do pastor era um absurdo. Eu não dei porque ele administrou mal o dinheiro. Isso não será justificativa. Dê e ser-lhe-á dado. É a palavra de Deus. E mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, 2 erros não fazem um acerto. O outro irmão colocou assim, ore por mim, pois é tantos mercenários que estão no nosso meio que o meu amor esfriou. Meu irmão, eu tenho uma palavra para você. Em nome de Jesus, busque o Senhor para que ele venha aquecer seu coração novamente. E em segundo lugar, quando os erros dos outros esfriam o nosso amor, é porque a gente é muito mais fariseu do que a gente imagina. É o fariseu que impede dele, fariseu, continuar sendo misericordioso e generoso ao ver o pecado dos outros. Tá? O irmão examina o seu coração. Pode não ser isso, mas tem uma altíssima probabilidade do coração do irmão ser um coração soberbo como o de um fariseu. Porque o pecado dos outros só esfria o nosso quando o nosso coração é julgador demais. Vamos lá. A paz, evangelista Jefferson, aula esclarecedora. Nunca tinha ouvido falar sobre o triênio. Se possível, poderia deixar os versículos para embasamento bíblico? Vou deixar aqui na sequência, tá, irmã? Sobre o triênio lá do dízimo no Antigo Testamento. A paz do Senhor, irmão. Uma pergunta. Por que os pastores falam tanto na igreja que quem não for dizimista é ladrão? Porque eles acreditam que o dízimo é para o dia de hoje. E aí, se a obrigação do dízimo é para o dia de hoje, você continua aplicando Malaquias 3,10, que diz que quem não está dando dízimo está roubando a Deus. É por isso. Tá bom, irmã? Então, se a pessoa acredita que o mandamento do dízimo é para hoje, quem não dá o dízimo é ladrão. Então, a pergunta é anterior. Tá? A pergunta é, o dízimo é para hoje? O mandamento do dízimo, melhor dizendo, é para hoje? Sim ou não? E eu vou falar do dízimo daqui a pouco, tá, irmão? Vou desdobrar aqui em 3 minutos todos os argumentos para provar que o dízimo não é para o Novo Testamento como mandamento. Apesar de eu ser dizimista, incentivar que todos sejam. Próximo. Saudações em Cristo. Fala sobre a contribuição em espécie. Cita animais, gados, por exemplo. Mas pagamento em espécie trata-se de dinheiro. Não, irmão, não. Vamos lá, porque às vezes eu uso um tipo de linguajar, que é um linguajar jurídico, tá? E é involuntário, tá bom? Tem pagamento, no linguajar jurídico, pagamento em pecúnia é pagamento em dinheiro. Pagamento em espécie é pagamento em coisas. Tá? São formas diferentes de satisfazer uma obrigação. Tá? Direito das obrigações, direito civil. Então eu posso cumprir uma obrigação em pecúnia ou em espécie. Por exemplo, eu comprei uma lata de tinta, a pessoa ficou de me entregar, ela não me entregou. Em virtude dessa não entrega, como trata-se de um bem fungível, ela pode me indenizar em pecúnia, em valores. Ou ela pode me dar uma outra lata de tinta de outra marca que tenha o mesmo efeito da primeira e ela está me entregando algo em espécie. Se eu aceitar, beleza. Então, pecúnia é dinheiro, espécie é o produto, tá? Eu sei que a gente fala que a gente usa a expressão espécie para se referir ao dinheiro também, tá bom? Mas não foi nesse sentido que eu falei. Eu falei a partir de um juridiquês aqui que estava na minha cabeça, tá? Peço perdão pelo meu problema na comunicação. E eu vou mostrar para vocês nos textos bíblicos a seguir que o pagamento do dízimo no Antigo Testamento não era em dinheiro. Eles levavam o trigo, o mosto, o azeite, a carne, eles levavam tudo para o templo, para comerem juntos lá e o que sobrava eles entregavam para o levita, tá bom?
O objetivo era muito mais o banquete de comunhão do que a entrega em si. E não bastava só entregar, eles tinham que comer juntos na presença do Senhor. E aí o que sobrava entregava para o levita, e o levita pegava 10% disso e entregava para o sacerdote. Próximo. Pai do Senhor, evangelista Gerson, tudo que você falou, tenho aprendido com a palavra de Deus sobre o dízimo. Gostaria de perguntar, por que dizimar para a igreja não conforme proposto no coração? Pois creio que para a igreja não está restrita a quantidade, sim a motivação. Se propôs no coração 1%, 5%, 10%, 15%, 20% ou até 100%. O que importa é que é o que propôs no coração. Tenho observado que dá tanto valor em ser dizimista e pouco no conhecimento da palavra de Deus e muito menos em fazer ou ser discípulo. Graça e paz. Não, é porque eu acho que o valor de 10% é razoável, né? Se a gente colocar um valor acima disso, alguns irmãos vão se sentir muito sobrecarregados, abaixo disso pode ser muito pouco, mas o 10% é só um parâmetro. Nada impede que seja menos, nada impede que seja mais. Tá? Nada impede uma coisa ou outra. Mas eu acho que menos de 10% vai comprometer a agenda da igreja. Eu já pastoreei congregação e as despesas que a gente tem, às vezes com reforma, para ajudar irmãos, para fazer lanche para criança de escola dominical, para fazer as atividades da igreja, menos de 10% é pouco. Sem falar, irmãos, que tem que ajudar a sede nas congregações. Quando eu falei na semana passada acerca da sobrecarga que algumas sedes faziam nas congregações, eu não estava questionando que as congregações precisam sim ajudar em parte a sede. Claro que precisa, irmão. Por quê? Porque a sede normalmente tem uma secretaria profissional que você não conseguiria ter na congregação, tá? Por exemplo, como é que uma congregação vai fazer um casamento religioso com fins civis? Você depende da sede. O secretário profissional da sede, que tem um trâmite junto ao cartório. Por exemplo, a congregação sozinha teria que pagar um contador. Olha o tamanho da despesa de ter um contador, pagar sozinho um contador. Então a sede vai ter um contador que serve para todo mundo. Os eventos da sede são feitos no templo da sede. Então todo o campo desfruta. Então ele também tem que ajudar a manter. Enfim, irmãos, são N motivos que a sede tem que contribuir com a congregação. Eu não estou falando da contribuição, estou falando da sobrecarga. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é a questão, voltando para a questão aqui do valor. Se é uma congregação que tem que já mandar uma parte para a sede, uma parte para a prebenda do pastor, e pagar a luz, pagar a água, e pagar alguma outra despesa fixa, receber menos de 10%, eu acho muito difícil essa igreja conseguir se manter. Por isso que eu acho que 10% é um valor razoável. Tá? Mas, claro, se toda a igreja desse, todo mundo que tem salário, que ganha qualquer valor, desse 8%, seria mais do que suficiente. Desse 7%, seria mais do que suficiente. O problema é que poucos dizimam e se esses poucos derem menos do que 10%, não paga as despesas. Tá bom? Mas não tem problema nenhum ser menos que 10, não. Versículos bíblicos sobre o dízimo. Irmão, tudo que eu falo, que o dízimo tem que ser levado para o templo, comido no templo de Jerusalém, tá? Como está aqui em Deuteronômio 12. E vocês vão ver que os judeus não dão dízimo hoje, justamente porque não existe o templo de Jerusalém. E justamente porque os levitas não exercem o ministério deles. Vou mostrar daqui a pouco, tem até link de site da internet, com pesquisa, com rabinos que falam que não pode dar dízimo, tá bom? Se você vê nesses textos, o dízimo era pros levitas que não podiam ter terra. Eram 12 tribos, 11 deveriam trabalhar, usufruir da terra, trazer dos frutos da terra 10% para sustentar aquela tribo que não tinha terra. Esse era o fundamento do dízimo. E os levitas pegavam o dízimo dos dízimos, que é 10% dos 10%, para entregar para os sacerdotes. Tá? Esses textos estão aqui. Eu não vou ler com vocês porque bati outro recorde aqui de tempo falando. Misericórdia. Tá? Então, é só ler esses textos. É só ler esses textos. Vocês vão ver que está tudo aqui. Tá? Que tem que ser em espécie no sentido de comida. Tem que levar em comida para comer junto, na presença do Senhor e compartilhar com o órfão, com a viúva. Inclusive, a irmã que perguntou do triênio. De 3 em 3 anos, o dízimo não era levado para o templo. O dízimo ficava na cidade para ser distribuído para os necessitados e para o levita. Quer dizer, o levita não deixava de receber. Só que aí, nesse caso, não levava para o templo. Quer dizer, dava uma porção maior para as viúvas, órfãos e estrangeiros e necessitados. Tá tudo escrito aqui, é só ler. Tá? Vamos lá. Argumentos de que o dízimo se aplica aos nossos dias. Ou melhor dizendo, que ele não se aplica. Primeiro eu vou falar não se aplica, depois eu vou fazer a réplica dizendo que se aplica, depois eu vou fazer a tréplica.
Vamos lá? Primeiro, diferença entre lei e graça. Irmãos, no Novo Testamento, a lei não se aplica para a igreja gentílica. Os judeus que se converteram continuavam obedecendo à lei. Os cristãos que se converteram não precisavam cumprir a lei. Isso está expresso em Atos capítulo 15, em Gálatas e em Romanos. Tá bom? Que fique claro. Ah, Jefferson, mas a gente não continua não podendo adulterar, matar, mentir. Eu vou falar sobre isso no argumento favorável ao dízimo, que vai ser a réplica. Segundo argumento de que o dízimo não se aplica a nós hoje. Não faz sentido exigir o dízimo e não exigir todas as outras ofertas do Antigo Testamento. Primícia, colheitas, holocausto, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela purificação e tantas outras ofertas. Oferta dos primogênitos. Então, por que só o dízimo? Já que o dízimo é uma lei como qualquer outra. Nós vamos ver que quem tem a réplica vai explicar por quê, tá? Mas eu estou apresentando só o primeiro argumento. Vai vir a réplica e depois vai vir a tréplica, mostrando que a réplica está errada. E por que a gente também não aborda outras restrições do Antigo Testamento? Como, por exemplo, não comer camarão, não comer carne de porco e tantas outras restrições. Por que a gente diz que o dízimo é para hoje e as outras restrições não? Tá? Então, numa primeira linha de defesa de que o dízimo não se aplica para hoje, tem esses dois argumentos. Aí vem a réplica. Na réplica, vem aqueles argumentos que dizem que o dízimo é sim para hoje. Qual o primeiro argumento da réplica? Sim, existem preceitos da lei que servem para os nossos dias. Como, por exemplo, não matar, não roubar, estão nos 10 mandamentos, servia para antes, servia para agora. Isso também caberia para o dízimo. Por que caberia para o dízimo? Vamos ver nos outros argumentos. Porque o dízimo é anterior à lei. Moisés, Abraão dizimou, Jacó dizimou. Segundo argumento, porque Jesus disse para os escribas e fariseus continuarem dizimando e também exercerem a misericórdia. Dá o dízimo ali da hortelã e do cominho. Terceiro, porque Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como Jesus recebeu Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, Jesus recebe o nosso dízimo hoje. Conclusão, quem não é dizimista está em desobediência, é ladrão, por causa de Malaquias 3,10, que diz que a gente rouba o Senhor quando a gente não entrega o dízimo. E essa é a réplica, tá? Para defender que o dízimo é para hoje. Vamos agora para a tréplica, para mostrar que esses argumentos aqui não subsistem. Tréplica. Primeiro argumento, de que existem preceitos da lei que se aplicam para hoje. Isso é verdade, irmãos, tá? Mas não a lei se aplica, mas os princípios da lei que dizem respeito ao caráter de Deus. Eles permanecem em vigor hoje. Então, o que chamam didaticamente, apesar dessa divisão ser muito arbitrária, tá? Didaticamente, de lei moral de Deus, ela permanece até hoje. Tá bom? Agora, a lei moral de Deus está em vigor. Não posso matar, não posso roubar, não posso levantar falso testemunho, não posso cobiçar. A lei moral está em vigor até hoje. Honrar pai e mãe, certo? A lei moral está em vigor até hoje. Mas o dízimo é uma lei moral? Essa é a primeira pergunta. E sendo uma lei moral, será que ele permanece para os dias de hoje? Aí vem a tréplica, tá? Então, primeiro eu concordo. De fato, existem princípios do Antigo Testamento que permanecem em vigor, tá? Mas isso se aplica ao dízimo? Vamos lá. Primeiro, o mandamento do dízimo é um claro mandamento ritual, que diz respeito à manutenção das pessoas que geravam o culto no Templo de Jerusalém, que eram os levitas e os sacerdotes. Então não tem como dizer que o dízimo é um mandamento moral. Claramente é um mandamento ritual, como as primícias, como as colheitas, como os primogênitos, pois está relacionado ao culto no templo. Inclusive, só pode ser levado ao templo. Deuteronômio 12 é um texto que fala do culto exclusivo no templo, que o dízimo e todas as outras ofertas deveriam ser levadas ao templo. Segundo contra-argumento, se fôssemos seguir esse mandamento, deveríamos seguir por completo. O que é o mandamento por completo? Dá o dízimo a cada 3 anos para os órfãos, viúvos, estrangeiros e para os pobres. Quer dizer, 2 anos a gente daria na igreja, no templo que a gente chama de igreja hoje, que não é templo, o templo é de Jerusalém, e igreja somos nós, seres humanos, e não o local é o salão onde a gente se reúne. Em 2 anos a gente daria no templo e no 3º ano a gente não daria no templo. É só ler os textos. Tá aqui, ó. É só ler, tá bom? Tá aqui. 3. Deveríamos dar o dízimo em espécie. Aqui, espécie, eu estou usando o termo lá do direito das obrigações, em que pecúnia é dinheiro e em espécie é o objeto. No exemplo que eu dei foi a tinta, tá bom?
Porque a gente usa mesmo o termo espécie para se referir a dinheiro. Então eu peço desculpas por não ter sido mais claro para os irmãos no último vídeo. Para comermos também comermos parte dele na presença do Senhor no templo. Então era para a gente fazer uma compra, comprar carne, arroz, feijão, comprar essas coisas, levar para o templo e comer junto com os necessitados. Então, se fosse trazer o dízimo para os dias de hoje, deveria ser assim. O que sobrasse, daria ali para o ministério, para o pastor, enfim. Se fosse seguir a lógica do Antigo Testamento. Terceiro, deveríamos dar o dízimo, quarto, melhor dizendo, com exceção do dízimo trienal, o dízimo só poderia ser levado para o templo de Jerusalém. Deuteronômio 12. Era para ser levado para o local onde Deus faria repousar o seu nome, que era o templo de Jerusalém, que era um local único de culto, que não existe mais. E aí, por isso, que os rabinos de hoje, ou de sempre, desde a destruição do templo até hoje, falam que é errado dar dízimo hoje. Os rabinos falam que é errado. Primeiro, porque a lei manda dar para o levita e, em segundo lugar, no templo. Então, desculpa, irmãos, minha mãe tá atendendo a pessoa lá no portão. Então, os rabinos hoje defendem que não deve se dar do dízimo, porque está descumprindo. Dar o dízimo hoje seria dar de uma forma diferente do que está na lei. Continuando. É verdade, porém, o que é verdade? O segundo argumento, o dízimo é anterior à lei, Abraão. É verdade, porém, irmãos, além do dízimo, circuncisão é anterior à lei, sacrifício é anterior à lei, guardar o sábado é anterior à lei. Deus descansou no sétimo dia, não foi no primeiro, não foi no domingo. Se esse argumento, ele até tem um peso, mas ele não é um argumento por si só. Segundo argumento, o dízimo de Abraão não era uma obrigação, foi 100% voluntário, ele deu porque quis. Foi um ato de gratidão. O dízimo de Jacó foi um ato 100% voluntário. Portanto, não dar dízimo não enquadraria ninguém lá naquele texto de Malaquias 3:10. Aquele texto de Malaquias 3:10 era para quem estava debaixo da lei do dízimo. Não se aplica a Abraão e a Jacó, porque não tinha mandamento para eles darem. Então, ainda que esse segundo argumento aqui, que o dízimo é anterior à lei, seja válido, realmente é anterior à lei, se a gente for levar a ferro e fogo, isso não quer dizer que o dízimo serve para hoje. Tá? Os dois contra-argumentos estão aqui. Terceiro, olha o argumento 3. Jesus disse para os escribas e fariseus continuarem dando dízimo, mas também exercer a misericórdia. De fato, Jesus falou isso, só que ele falou para os judeus. E como eu já disse anteriormente, esse argumento não serve para a igreja gentílica. Tá? Tanto é verdade, irmãos, que os judeus ali da igreja primitiva continuaram dando dízimo no templo de Jerusalém. Eles continuaram porque eles eram judeus. E também você não vai encontrar em nenhuma parte do Novo Testamento, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém, nem Atos, falando que a igreja gentílica dava dízimo. Até os judeus não davam dízimo para os apóstolos. Eles davam dízimo para os sacerdotes no templo de Jerusalém. Então, queridos, a gente não pode pegar essa fala de Jesus e aplicar para a gente de maneira crítica, porque nós somos gentios. Nós somos gentios. Aí aqui eu coloquei aquele que nem o judeu hoje, os rabinos hoje defendem a possibilidade de dízimo, tá? E aí eu coloquei até um site aqui que eu peguei essa postagem explicando. Argumento quarto, que é Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, hoje Jesus recebe o dízimo da igreja. É verdade. Também não discordo desse argumento não, tá? Só que isso não quer dizer que a gente é obrigado a dar o dízimo hoje. Diz que se a gente quiser voluntariamente entregar o dízimo como Abraão fez, Jesus realmente é quem está recebendo o nosso dízimo, tá bom? Então isso não é um argumento para defender que continua sendo uma obrigação. Em quinto lugar, a conclusão é que o dízimo, que quem não dá dízimo não é ladrão, porque era ladrão quem violava a lei que dava a ordem para dar o dízimo, tá? Agora, no entanto, provavelmente está incorrendo em algum outro pecado. Porque, irmãos, como eu já disse anteriormente, dizimar é uma questão de fé, é uma questão de gratidão, é uma questão de amor à obra de Deus,
é uma questão de hombridade, tá? Então, eu creio que se uma pessoa não é dizimista, ela muito provavelmente está incorrendo em alguns dos pecados relacionados a essas condutas aqui. Incredulidade, ingratidão, indiferença, que é a ausência de amor, que é pecado. É o maior pecado, porque é a violação do maior mandamento, que é o mandamento de amar. E assim sucessivamente. Tá? Como eu já disse no vídeo anterior, eu, Jefferson, sou dizimista. Tá? Eu sou dizimista. Eu creio que Deus, ele tem me prosperado, me abençoado, tá? Em tudo que eu tenho feito, porque ele não desampara quem é generoso com a sua obra. Não dou para receber, dou porque sei que não me fará falta, porque Deus vai cuidar de mim. Tá bom? Então, se você não é, se converta, porque provavelmente você está em algum dos pecados que eu falei na aula anterior. E assim, irmãos, acabamos com a aula de hoje. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu tenho que, cara, vigiar muito aí nesse horário, nesse slide. Quando o slide fica assim, com 45 páginas, a chance da aula ficar de 1h30 para cima é grande. Se você aguentou chegar até aqui, que Deus te abençoe e te dê uma aula maravilhosa, em nome de Jesus. Um forte abraço, boa aula.